Glória a Deus, aleluia. Meus queridos e amados irmãos, fazer sem Deus mandar. O que é esse tema? Irmãos, é interessante que esse tema também ele vai discorrer muito sobre aquilo que aconteceu lá naquela igreja que nós passamos. Quem lembra? Glória a Deus. Né? A igreja que o irmão Antônio frequentava, né? Lá no Itaigara. Ele e mais outros irmãos. Eu também estava. Tudo bem, irmão Antônio? Eu vou falar. Entendeu? Eu também. A irmã Regina também estava lá. A irmã Regina estava. A irmã Regina estava também, a irmã Neide. E falando sobre aquele momento, né, que nós estávamos discorrendo, nós falamos sobre algumas coisas que eram feitas sem Deus mandar, não é verdade? Sem Deus instituir. E ontem nós podemos falar um pouco sobre isso. E hoje nós vamos falar decorrente, meus irmãos, desses assuntos, né? Claro que com base na Sagrada Escritura, que ontem foi uma pincelada assim. E vamos também, se Deus permitir, logo em breve, falar, irmãos, mais profundo. Seja bem-vinda, irmã Sueli a Paz. Falar mais profundo sobre o tema de libertação, tá? Eu percebi que a irmã Neide e a irmã Amanda, né, também, né, ficaram bem, como eu posso dizer, bem interessadas no assunto. É um assunto de extrema importância para todo cristão, né? Porque o combate com as trevas não é nada que nós possamos negligenciar. Então, meus queridos e amados irmãos, se assim Deus permitir, iremos fazer uma live, né, em breve. Quem sabe, se for da vontade de Deus essa semana ainda, vou ver se vai ter uma visita, né, irmão Valério? Uma alma essa semana. Se não, lembrando que lá com a irmã Eliane será no domingo, se assim Deus permitir, às 18h30. Amém? E se eu e a irmã Valéria não formos fazer uma visita essa semana, aí sim vamos fazer o estudo sobre libertação. Amém, irmãos? Faremos esse estudo, se assim Deus permitir e tivermos convite. Seja bem-vinda mais uma vez, irmã Sueli Lins. Deus abençoa. Deus abençoa a princesa Sofia. Olha só, princesa Sofia, lembrei de você hoje, hein? Minha memória hoje tá pela misericórdia, hein? Melhorou, né? Melhorou um pouquinho. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, abre sua Bíblia em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Primeira Crônicas 17. Deus seja louvado. Amém. Primeira Crônicas, capítulo 17, versículo 2, 3 e 4. Amém? Amém? Para começar esse tema maravilhoso que o Senhor deu, louvado seja o Espírito de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Irmão Jó, porque não falou qual foi a visão aí que teve e tal, profunda? Porque o Senhor não mandou falar. Amém? Amém. E eu creio que o Senhor vai operar, irmãos, porque não sou eu, né? Não somos nós que vem de Deus, né? Tanto querer como efetuar vem do Senhor. Meus irmãos, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 2. Amém? Diz assim, ó. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, algo muito interessante neste texto é que Davi, ele sente o desejo de edificar uma casa para Deus. Eu começo para a igreja perguntando para o amado irmão Antônio Araújo e para os demais irmãos, isso que Davi desejou de fazer ali um templo para Deus, isso era ruim ou era bom? Muito bom. Glória a Deus, muito bem. Então, era bom, era muito bom, né? Parece até quando a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, né?
Olha que coisa interessante. Nossa, o Senhor está aqui, irmãos. Olha que coisa interessante. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele fez toda a criação, os céus e a terra, né? As águas, animais selváticos, as relvas da terra, e disse que viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, a Bíblia vai dizer, viu Deus que era muito bom. Muito bem, irmã Sueli, irmã Regina, glória a Deus, isso mesmo, bom. Mas observe que quando Deus fez o homem, a Bíblia vai dizer que viu Deus que era muito bom. Então Deus se agradou também do templo que Davi ia fazer. Vocês podem perguntar, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe o que é que tem a ver? Que Deus ele fez o templo, o homem. E quando ele fez o templo, viu Deus que era muito bom. Aleluia. E aí, meus queridos amados irmãos, quando Deus ele se alegrou por Davi querer ali fazer um templo para o Senhor vai dizer que ele andou em tendas durante todo aquele tempo, aqueles anos, naquelas peregrinações no deserto e etc. Só que aí, meus queridos e amados irmãos, o que foi que houve? Irmão Antônio, cadê? Vou fazer assim, irmão Antônio, só para não estar de hipocrisia, viu? Não repara não, irmão Antônio, fiz assim para não ser hipócrita, porque aqui eu tô andando por fé e não por vista no Instagram, e aí pra eu estar aparecendo. Então isso é laço, né? Aí seria hipocrisia. Louvado seja Deus. Aí seria hipócrita daqueles fariseus, só vai faltar roupa de fariseu. Então, meus amados, queridos irmãos, veja bem, presta atenção. Então o que Davi quis fazer para Deus era muito bom. Só que o profeta Natan sabia que Davi era um homem de Deus e que Deus era com Davi por onde quer que ele ia. E nós já vimos uma passagem que diz assim, não é verdade? Que Deus é contigo onde quer que você vá. E muitas vezes, irmão, nós não conseguimos entender o todo que a Bíblia diz. E nós temos que entender que muitas vezes o todo se trata de uma porção, o todo de uma parte, ou melhor, uma parte de um todo. E muitas pessoas vão entender que o todo é generalizado, realmente é todo. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar todo o que nele crê, para salvar o mundo inteiro. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus foi enviado ao mundo para salvar o mundo inteiro. Só que quando nós podemos observar, não é que o Senhor vai salvar o mundo inteiro, ele só vai salvar aquele que ele crê. Aquele que crê nele, melhor dizendo. Então, meus queridos amados irmãos, é algo que nós temos que vigiar muito, entende? Portanto, Davi, tudo que ele fizesse, Deus seria com ele. Será que seria assim mesmo? Não, é óbvio que não, e veremos mais à frente. Então, meus queridos amados irmãos, olha só o que foi que aconteceu. Natan, o profeta, por saber que Deus era com Davi, falou algo simples. Ó, Davi, vai lá, faz o templo aí que Deus é contigo, Davi. Uma coisa boa, você quer fazer o templo e Deus já é contigo nas guerras, ainda mais para fazer o templo. Vai lá, Davi, que eu vou com você. Só que a palavra do Senhor na mesma noite veio até o profeta Natan dizendo, diz ao meu servo Davi que ele não fará uma casa para mim, ele não fará um templo para mim. Amém? Versículo 4, vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás uma casa para minha habitação. Irmãos, essa teologia moderna é a teologia de que vai que Deus é contigo. É ou não é, igreja? Essa teologia, o irmão Antônio me ouve? Essa teologia moderna é a teologia que vai que Deus é contigo. É ou não é verdade? Glória a Deus, varão. É a teologia que vai que Deus é contigo, que isso, aquilo, outro, Deus é contigo, Deus vai dar a tua vitória, a tua bênção tá chegando, sei lá o que. Irmãos, isso não é verdade. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai nos dar. Tem coisas que Deus não vai, situação que Deus não vai nos enviar. Tem situações que Deus não vai ser em nosso favor naquela situação. Porque tem coisa, meus amados irmãos, que a gente faz que aparentemente é bom, mas não é. Parece que é bom, mas não é. E o que aconteceu com Davi, aquilo era muito bom. Não é nem que esse daí parecia que era bom, mas não era bom. Mas Deus falou que Davi não poderia fazer aquilo. Por quê? Porque Davi não foi chamado para fazer aquilo. Meus queridos amados irmãos, vamos ler 1 Samuel, capítulo 23, versos 2, para nós entendermos melhor
onde devemos chegar com esse estudo. Lembro, meus irmãos, 1 Samuel 23, 2. 1 Samuel 23, 2. Meus amados, eu me lembro, tá? Eu me lembro que quando eu estava lá naquela igreja, que eu até iniciei aqui brincando com os irmãos, eu me lembro quando eu estava lá, o irmão Antônio Filho falava muito sobre isso, e de forma muito feliz, que ele dizia assim: eu não vou fazer algo se Deus não me mandou. Porque quando estávamos lá, a gente viu, né, algumas coisas daquela igreja. Estou dando exemplo daquela igreja, tá, irmão? Estou falando mal não, estou falando a verdade. Então, nós vimos o exemplo lá que aquelas pessoas faziam algumas coisas que os judeus não tinham permitido, e não era qualquer pessoa que poderia fazer. Entende, irmãos? E quando eu falo assim que não é qualquer pessoa que poderia fazer, isso não é forma de humilhar ninguém, de exaltar ninguém, é a verdade. Porque, irmãos, quando nós observamos, não era qualquer pessoa que poderia apresentar o sacrifício ali, o incenso, o fogo na presença do Senhor. Quando alguém apresentava o fogo, o incensário, a adoração na presença do Senhor, aquela pessoa era consumida. Às vezes até os chamados eram consumidos. Era só trazer fogo estranho. Nós podemos ver o caso dos 2 filhos de Arão. Nós podemos ver o caso também, irmãos, da história. Dentro da história, o que é que vai dizer? Né? Que os sacerdotes, eles entravam, irmãos, no Santo dos Santos, que ali era uma vez por ano, que o sumo sacerdote entrava. Eles entravam com a corda amarrada na cintura. Porque se eles entrassem em pecado, Deus matava eles na hora. E ali a corda servia para puxar o cadáver. E eles ficavam, irmãos, durante a madrugada inteira ouvindo a recitação da Torá, para que não viesse a pecar. Eles não dormiam, irmão, para que não viesse a dormir, ter sonhos ruins e pecassem em sonho. Então, assim eles ficavam ali ouvindo a recitação das Escrituras. E ali eles depois entravam para fazer expiação, para fazer o sacrifício anual. Então, para nós vermos o quão é sério. Só que hoje as pessoas estão brincando, falando assim: ah, Deus te mandou, vai lá e faz. Ai, vai lá e batiza. Vai lá e entrega a Santa Ceia. Vai lá e expulsa demônio. Vai lá e faz isso, impõe as mãos. Sendo que a Bíblia não ensina isso. Isso é heresia. Isso é heresia. Deus, a Bíblia vai dizer, Deus chamou um para apóstolos. Ah, pastor, o senhor está se exaltando. Vai cortando esse laço que é do diabo isso aí. Que eu não estou mesmo, só estou pregando a palavra que Deus mandou pregar. Meus queridos irmãos, observe que eu estou querendo dizer o seguinte. Deus, por exemplo, até onde eu sei, acho que ele não me chamou para ser missionário. Até onde eu sei, acho que o senhor não me chamou para ser evangelista. Mas há que alguns vão dizer, todo cristão foi chamado para evangelizar, para ser evangelista. Irmãos, se a gente for ver, tem até um ditado do mundo que diz assim: todo mundo tem um pouquinho de médico, né? Mas a gente sabe que na verdade nem todo mundo é médico. Nós sabemos que se, por exemplo, a irmã vai lá sentir uma dor de barriga aqui, a irmã Amanda fala assim: rapaz, toma um Buscopan. A irmã Nídia fala: não, toma um chá de boldo, sei lá. Aí a mãe da irmã Valéria vai falar: não, toma um chá de catinga de porco. E assim cada um vai com um pouco, cada um com um pouco de médico. Mas nós sabemos que o médico mesmo está lá no hospital. Entende, irmãos, como é profundo esse entendimento, para honra e glória do Senhor? Nós, como cristãos, nós temos, quando Deus preparar as oportunidades, nos enviar e nós buscarmos estar preparados, levar a palavra de Deus. Mas, entretanto, todavia, lembrando que uns foi chamado para isso. Nem todos foram chamados evangelistas. Irmão, o que eu estou pregando aqui é Bíblia. Eu não estou inventando, isso é Bíblia. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque não é o tema em si. Mas por que eu estou falando isso? Por concernente, né? Muitas vezes que eu conversava com o irmão Antônio Filho, por exemplo, a gente falava muito sobre isso, tá, irmãos? E Deus, ele trabalha de forma impressionante, porque assim como no passado, muitas vezes o Senhor lhe mostra, ele fala, uma alma que está preparada. Certa feita, irmão, vou contar aqui os testemunhos, se os irmãos me permitem. Ah, pastor, eu quero Bíblia, eu quero saber se eu testemunho não. Olha só, meus queridos amados irmãos, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele queria passar para pregar em certo lugar, mas o Espírito de Deus o impediu de ir pregar. A palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Paulo teve a visão na madrugada de um varão macedônio dizendo assim, ó, passa a Macedônia. Irmãos, as coisas acontecem tão naturalmente, irmão, tão naturalmente, que às vezes você está ali na rua, às vezes você não saiu nem com aquele propósito. Deus prepara para você fazer a obra de Deus. Às vezes no seu trabalho,
Deus prepara. Quantas vezes, irmão, já aconteceu chegar uma pessoa assim, eu tava ali, eu não tava caçando não, né? A alma não, mas ali chegar uma pessoa ali e começar a falar um assunto, daqui a pouco Deus preparar a oportunidade e colocar na minha boca as palavras. E quando Deus usa de uma forma absurda, a gente percebe, nossa, Deus queria falar. Deus, muitas vezes o Senhor traz até revelação para que a alma creia. E assim o Senhor vai trabalhando e operando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nós podemos observar, e nós vamos nos aprofundar mais sobre essa questão de chamado para fazer. Ah, pastor, isso é para quem? É para todos nós, irmão. É para todos nós, porque o demônio, Satanás, né? Conforme até foi mostrado, né? Na visão, o diabo não está de brincadeira contra a igreja de Deus. O diabo não está de brincadeira, o diabo é um mentiroso. O diabo é um mentiroso, criador de contenda, de luta, porfia, mas a nossa luta é contra ele, igreja. Nossa luta é contra ele, nós não podemos perder o foco. Entende? Então, se nós nos mantermos vigilantes em espírito o tempo todo, entenderemos o que o Senhor quer falar. Amém? E eu me lembro que o Senhor usou minha boca assim para falar assim no domingo, algo muito forte naquela oração. Eu tinha presença poderosíssima, irmão. E o Senhor falou assim: eu estou no vosso meio, não duvideis. Não duvidemos que essa palavra vem de Deus, tá? Porque hoje em dia, irmãos, os falsos crentes, eles são terríveis, eles acreditam, né, facilmente nos falsos profetas. Até mesmo, muitas vezes, os crentes, né? Os verdadeiros crentes acreditam nos falsos profetas com uma facilidade terrível, por causa do espírito da rã, dos sinais de prodígio, né? Da fama, dos sinais de mentira, das multidões. E aí é fácil acreditar nos falsos profetas. Mas o João Batista não teria crédito nenhum hoje. Os homens de Deus não teriam crédito nenhum hoje, né? Eu me recordo também que eu estava na certa igreja, o povo falava muito do apóstolo Paulo, mas eu ficava pensando assim, eu falei, meus irmãos, se o apóstolo Paulo estivesse nessa igreja, eu pensava assim, sabe? Esse povo vai querer matar Paulo, ia chamar a polícia para prender Paulo. Porque ficava Paulo para lá, Paulo para cá, mas odiava a doutrina que Paulo pregava. Entendeu, irmãos? Então, que estejamos sempre sóbrios, lúcidos, né? Para ouvir as boas novas do Senhor, de modo nenhum. E às vezes os irmãos podem se perguntar, por que está justificando? É porque eu sinto no espírito, irmãos, que a palavra da verdade, ela tem rejeição. E muitas vezes o diabo, ele trabalha jogando seta para quem é. Para que, irmão, sei lá para quem é. É para mim. A Bíblia é para mim, irmãos. Se a obra de Deus for feita dessa forma, irmão, a gente precisa vigiar. Aí eu vou pregar para não sei quem, eu vou pregar. Isso aí é falta de vigilância, irmãos. Amém? Eu estou trazendo essa justificativa aqui porque eu sinto no meu espírito a necessidade. Porque eu sinto no meu espírito, né? Eu sinto aqui que tem algo ruim. Então eu preciso falar isso para que seja quebrado todos os laços do diabo. E venha ser compreendido que eu só estou pregando a palavra de Deus, fazendo o papel de dispenseiro do evangelho. Amém? Poderia chegar aqui e não justificar nada e pregar simplesmente. Mas eu preciso fazer isso, é necessidade. O apóstolo Paulo vai dizer assim, lei vos dei. Então é necessário fazer isso, para que não haja dissensão, para que entendam que é somente a pregação da palavra. E eu não posso de modo nenhum me acovardar, porque eu pensei, vou pregar o perigo da riqueza, para o povo não pensar que é direta. Aí, irmãos, veja bem, olha como eu estou sendo levado ao pecado. Porque tipo assim, aí eu vou pregar o perigo da riqueza, para ninguém pensar que é direta. Irmãos, olha só, já pensou a que ponto chegamos? Aí o Senhor vai fazer o quê? Se irá comigo. Por quê? Porque Ele me chamou para pregar aquilo, pregue ponto final. Então eu fui fazer prova, quebrei minha cara e não vou pregar o perigo da riqueza, vou ter que trazer essa palavra. Muitas vezes a gente é como Jonas, né? Apesar que Jonas fugiu porque ele queria que o povo morresse. E não é diferente, né? Na verdade, se eu continuar fugindo é porque eu vou querer que o povo morra. Porque é necessário falar a verdade para que o povo tenha vida. E vida em abundância. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. E aí, irmãos, continuando acerca do tema, nós podemos ver, né, o quanto há uma distorção no dia de hoje, porque hoje todo mundo pode fazer, não sei o que, filho de pastor é pastor, eu até brinco, né, que filho de peixe é peixe, filho de cachorro é cachorro, filho de Deus é Deus, mas filho de rei é príncipe, mas filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente, irmãos. A Bíblia mostra claramente dois pais, mostra Eli e Samuel, um que foi conivente com o pecado, outro que não foi. Agora, uma coisa muito interessante, ambos os filhos de ambos estavam atribulados, tanto os filhos de Eli como os filhos de Samuel. Samuel era um grande homem de Deus.
Isso impediu do filho dele ser atribulado? Não impede, irmãos. Não impede, uma decisão totalmente individual. Amém? E hoje o que é que acontece? Muitos homens estão levantando seus filhos, colocando como pastores sem Deus ter mandado. Uma coisa é Deus mandar, né? E também uma coisa não anula a outra. Não quer dizer porque é o filho ali, também não pode ser pastor. Mas se Deus mandar levantar, porque é. Entende, meus irmãos? Vamos ver aqui 1 Samuel 23, 2. Você já abriu a sua Bíblia 1 Samuel 23, 2? Dá glória a Deus quem é filho de Deus. Glória a Deus. Fica calado quem está revoltado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, estão espertos. Estão espertos, tem que estar esperto, irmão. É bom essa brincadeira assim para ver o nível, né? De atenção, tem que estar atento, alerta. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e viverá Keila. Porém os homens de Davi disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande mortício entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Amém? Irmãos, uma coisa que muito me chama a atenção. Aí alguém pode pensar assim: não, pastor, mas isso aí não tem nada a ver, Davi, com os dias de hoje. Para eu saber se eu posso, se eu não posso, como é que eu devo consultar. Isso não tem nada a ver. Irmãos, nós temos que entender que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Nós temos que entender que nós somos do exército de Deus. Davi era do exército de Deus. Nós temos que entender que somos príncipe, princesa, sacerdote, etc. Como a gente já sabe, reis e sacerdotes. Então nós temos que compreender, irmãos, que essa questão de Davi é uma questão do mundo espiritual, do mundo físico, mas a nossa luta é contra o mundo espiritual. Nossa luta não é contra o carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Quem são os filisteus incircuncisos que têm se levantado contra a nossa vida? São os demônios. Então você quer saber se você vai bater de frente com os demônios? Consulta o Senhor. Louvado seja Deus, consulta o Senhor. E uma coisa muito interessante, vai ter momentos que você vai consultar o Senhor, Deus vai dizer que vai entregar em suas mãos, mesmo assim você vai ter medo. Assim aconteceu com os homens de Davi, mesmo assim tiveram medo. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas olha só que coisa interessante. E Davi perguntou novamente. Davi procurou saber. Perguntou ao Senhor. Se o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os homens a Keila e pelejou contra os filisteus. Levou todo o gado e fez grande mortícia entre eles. Ou seja, Davi perguntou a Deus, irmão. Irmãos, essa questão de perguntar a Deus se chama dependência. Aleluia. Faz tudo que está no teu coração que Deus é contigo. Cuidado. Cuidado, né, Laís? Né? Então, cuidado, irmãos. Por quê? Porque nem sempre, irmãos, Deus vai querer que a gente faça. Por mais, irmãos, eu não vou dar o exemplo de usar, que vocês já ouviram bastante exemplo de usar. Mas por mais que seja algo que aparentemente seja bom, cuidado. Aqui eu poderia trazer, né, vários textos sobre essa questão de cada um fique naquilo que foi chamado, cada um faça aquilo que o Senhor mandou somente, e etc, etc. Irmãos, uma simples coisa, irmãos, você tem que perguntar para saber se é para fazer. Uma simples coisa, você tem que consultar a Deus. Entende? Olha só o que vai dizer a palavra de Deus no livro de 1 Samuel capítulo 23, versículo 7. Já vamos para o Novo Testamento, né, também usufruir do Novo Testamento. 1 Samuel capítulo 23, verso 7. Diz assim, ó: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Uma coisa me chamou muita atenção nessa parte, que Saul disse que Deus havia entregado Davi nas mãos dele. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja: Deus havia entregado Davi nas mãos de Saul? Não. E por que Saul achou que Deus tinha entregado Davi nas mãos dele? Porque ele viu a oportunidade, e pelo fato dele ver a oportunidade, ele achou que Deus tinha entregado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: nem sempre que tiver oportunidade é porque Deus entregou. Eu vou contar aqui um testemunho rápido.
Certa feita eu tava na frente do hospital, já falei pros irmãos, um homem que não me conhecia falou comigo, tal, enfim. Falou ali do chamado de Deus pra minha vida, mas eu quero tocar em outro assunto, porque aquele homem falou algo muito interessante. Ele falou assim, ó: cuidado se alguém te chamar para pregar, por exemplo, em alguma igreja. Foi não com essas palavras, mais ou menos assim, cuidado, porque eles vão tentar bater sua fé. Irmãos, não deu outra, se eu não me engano, acho que foi na mesma semana, foi logo próximo. Um crente mundano terrível lá veio me chamar para pregar. Só que não é assim, né, irmão? Eu vou pregar, é Deus, é de Deus. Eu vou lá, descer o cajado nos crentes mundando, porta larga, porque é Deus que quer que eu vá. Irmãos, eu tinha sido alertado para não ir. E eu entendi que não era para ir. E eu não fui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E eu não fui. Por quê? Porque eu fui avisado que estava sendo armado um laço para bater minha fé. Não, irmão, mas aí perdeu a oportunidade de chegar lá, descer o cajado por causa de rebeldão e ele se converter e... Irmãos, Deus é o Deus que do tanto do efetuar como do querer. Aleluia. Ele é o Deus, irmãos, que aquela mulher que estava lá enferma há anos, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi os pais dela, foi ela. O Senhor falou: ninguém pecou. Essa mulher está assim para que se manifeste a glória de Deus. Aleluia. Então, irmãos, Deus é o Deus que vai te enviar. Como enviou Jonas, muitas vezes você não quer ir, ele vai enviar na tora. Mas Deus é que vai te enviar, como enviou Ezequiel, Jeremias, como enviou Jonas. Mas Deus também é o Deus que vai trazer. Observe que aquele Zaqueu subiu na árvore para clamar o Senhor Jesus. E eu peço, irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser escrever algum texto aqui, eu vou abrir espaço. Coloquem logo aqui, se tiver alguma dúvida, falar: não, pastor, não vejo assim, pode colocar aí, irmãos, que eu vou provar aqui para honrar e glória do Senhor, para os irmãos, biblicamente, porque a Bíblia não tem contradição. Entende, irmãos? A Bíblia não tem contradição. Como a Bíblia... Ah, pastor, porque tem hora que a Bíblia só manda. Não, ela só manda fazer. Não, a Bíblia também manda não fazer. A Bíblia manda nós sermos dependentes de Deus. E ser dependente de Deus é perguntar. Irmãos, você sabe que é você fazer algo sem a permissão de Deus? Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É você não ter respaldo depois, no caso de uma luta, etc. E eu quero dizer aqui para os irmãos: ah, pastor, o senhor está dizendo, então aqui, hoje essa live é para nós não pregar. Não, muito pelo contrário, vai. Eu vou fazer igual a Natan. Vai, Deus é com você, vai lá e faz. Agora a questão, porque é uma intimidade com Deus de cada pessoa. Entende? É uma intimidade. Claro que Davi, ele chama ali o sacerdote Abimeleque, né? Ele chama ali o sacerdote Eliezer, perdão. Ele chama, acho que é Eliezer ou Abimeleque, uma coisa assim. Ele chama o sacerdote e pede para consultar o Senhor. Pede a estola para consultar o Senhor. Ou seja, o que é necessário? É necessário nós consultarmos o Senhor, irmãos. Porque a gente vai fazer assim uma coisa que é muito boa, sabe? Vamos ali dar uma roupa ao mendigo, dar uma roupa ali ao traficante. Glória a Deus. Mas o Senhor, irmãos, muitas vezes Ele quer nos preparar para as batalhas, porque, irmão, nós estamos numa luta. Se os irmãos permitirem ouvir, né, a questão de ouvir a palavra, a questão de se humilhar, ter humildade. E, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu e o irmão Antônio Araújo, a gente fez bastante obra de rua. A gente fez recentemente também, tem pouco tempo, né? Acho que deve ter umas 3 semanas, não lembro. Tem pouco tempo que a gente fez outra obra de rua. Só que eu costumo fazer essas obras. Claro que tem alma que vem até a gente, tem alma que é preparada a situação, a gente vai lá e prega e tal. Mas essas obras, irmão, por exemplo, de rua, eu gosto de fazer bem preparado. Bem preparado. E o que é que a gente faz? Pergunta ao Senhor. Eu creio que o Senhor me deu a resposta que eu posso ir agora. Entende, irmão Valério? Eu creio que eu tive a resposta na visão. Que eu tinha pedido algo ao Senhor, o Senhor me mostrou. Por quê, irmãos? Porque aconteceu isso com a irmã Valéria, não foi, irmã Valéria? A irmã Valéria foi sem estar preparada e acabou sofrendo retaliação. Ah, pastor, a irmã Valéria não é mulher de Deus? Irmãos, você é mulher de Deus, você é homem de Deus, mas isso não significa que você precisa das armaduras. Às vezes as pessoas acompanham os irmãos, né? Os irmãos acompanham até ver alguns arrebatamentos, alguns testemunhos, algumas coisas. E vocês podem ver nesses testemunhos que essas pessoas falam muito sobre guerras espirituais, onde tem armaduras, onde você se reveste. E eu vou dizer uma coisa pra você, irmãos: cada luta que você vai enfrentar, cada demônio que você vai enfrentar, você tem que se revestir de uma forma diferente. Se você vai trabalhar ali, lutar contra o demônio na área da sexualidade, você tem que se revestir dessa área, muito bem revestido, porque senão, irmão, você vai ser atacado. E olha que tem demônios que são astutos, que muitas vezes não vai te atacar só naquela área.
Então você tem que buscar as armas espirituais. Ah, pastor, eu tenho todas as armas espirituais. Glória a Deus, eu busco, irmão. Eu busco as armas espirituais, tá? Ah, mas as armas espirituais não é o capacete da salvação, couraça, tal. Irmãos, existem níveis de proteção. Eu creio pela fé, tá? Vou falar algo aqui que eu penso. Posso estar errado, né? Nesse sentido aqui, você logo direto. Mas eu vejo, irmão, pela fé que o quê? Existe momentos que a sua armadura, que você perde a armadura. E existe um momento também que você ganha armadura. E existe um momento também que sua armadura está mais forte, está mais revestida. Porque existem armaduras e armaduras. Será que as armaduras dos soldados de Israel eram a mesma armadura dos reis? Estava disso pela fé, né? O escudo da fé. Nem sempre a sua fé está grande. Exatamente, muito bem, irmã Valéria. A irmã Valéria falou sobre a fé. Nem sempre a fé está grande. Isso é verdade, irmão. Tem momento que a fé da gente está pequena. É como os discípulos falaram, aumenta-nos a fé. Olha que coisa interessante a irmã Valéria falou. Aí você já está orando no propósito de se fortalecer. Irmãos, essa live é bênção, né? Mas a gente sabe que o Satanás fica furioso. Mas essa live é bênção em que sentido? Aqui é só uma preparação para ir, irmão. Aqui não há proibição nenhuma, tá, irmãos? Deixar bem claro aqui. Porque se Deus mandou, quem sou eu para dizer que não? Eu só estou falando aqui, passando para os irmãos, a forma de se revestir para ir. Porque, querendo ou não, nós devemos nos preocupar uns com os outros, né? Então, existe a forma de ir. Por quê, irmãos? Porque é algo que é muito perigoso. Eu estou falando por experiência própria, irmãos. Eu já passei, como eu falei, fui lá, fiz a obra e expulsei demônios. Deus me usou para expulsar demônios. Irmão, já sofri cada retaliação terrível. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o diabo é tão astuto que muitas vezes você não está ali, vamos dizer que você não está ali em pecado, não. Pastor, não é pecado não, sabe o que é que acontece? Ele coloca você para começar a se autodestruir espiritualmente. Como assim? Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Eu fui fazer uma obra e foi tanto expulsar demônio, irmão. Foi tanto expulsar demônio caindo por terra, Deus operando. Tinha demônio que nem impôs as mãos, demônio caindo endemoniado, as pessoas caíram endemoniadas. Era poder de Deus absurdo. Sabe, foi que o demônio começou a trabalhar? Irmãos, eu não me recordo de eu ter quebrado jejum desde que eu comecei a buscar o Senhor verdadeiramente. Irmãos, eu não tava, quase que eu não conseguia jejuar, era quebrando um jejum atrás do outro, irmãos. Eu esquecia, me dava um branco, daqui a pouco eu já tava comendo. Aleluia, quem vê assim parece até que eu como muito, mas enfim. Irmã Amanda, irmão Antônio, amados irmãos, daqui a pouco esquecia, quebrava o jejum. E aquilo começou a me abater, me dar tristeza. Olha que demônio terrível. Começou a me dar tristeza, eu comecei a ficar triste. Porque eu nunca tinha sido assim. Desde que comecei nessa doutrina de ficar desatento, de fazer... Eu não tava fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito, então. Parecia, ou a impressão que dava é que eu tava fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Só que um dos pontos interessantes é que eu tava sofrendo ataque espiritual. E aí você fala assim, mas qual a intenção do demônio fazer você quebrar jejum? Me deixar triste, fazer eu parar de jejuar, desistir, ficar carnudão, ficar fraco espiritualmente. Então, irmãos, eu sofri ataques espirituais terríveis em diversas áreas. Não é brincadeira. Irmão, nós podemos ver ali os filhos de Sevas, né? As pessoas falam, mas os filhos de Sevas estavam em pecado. E os discípulos estavam em pecado, tirando Judas, né? Aleluia. Os discípulos estavam em pecado, será? E eles não puderam expulsar aquele demônio. Nós falamos sobre isso um pouco, sobre isso ontem. Então, irmãos, tudo isso nós devemos acautelar. Pastor, o senhor acha que expulsar demônio é um dom? Eu creio sim que é uma dádiva que está dentro. Eu creio, irmãos, por favor, entendam, né? Aqui o meu ponto de vista, eu creio que está dentro dos sinais e maravilhas. Eu creio que está dentro dos sinais e maravilhas. Porque expulsar o demônio é sinal, é maravilha de Deus. Isso é uma maravilha, irmãos. Vai dizer que pelo nome de Maria você expulsa o demônio. Os satanistas podem fazer o que quer, mas expulsar um demônio, irmão, é algo tremendo. Ah, pastor, então isso é para buscar esse dom. Buscar com zelo os melhores dons. E foi algo que o Senhor prometeu à igreja. O Senhor falou, expulsarão os demônios. Esse que eu vos dou autoridade. Expulsar demônio é autoridade. Ah, pastor, então se é autoridade não é dom. Nada a ver, porque evangelista é um dom. Mas também é uma autoridade. Aleluia. Está dentro dos dons de ministério. Irmãos, hoje o assunto não é dons, mas deixa eu abrir esse leque, tá? Dentro dos dons existe um vasto campo de atuação. Por exemplo, existe um dom chamado de dom de ministério. E dentro do dom de ministério está presidir,
está mestre, está evangelista. Então são dons de ministério. Assim como dentro do dom de profecia está a revelação, que muitos falam assim, revelação não é dom. Está enganado. Porque a profecia é um acontecimento futuro. A revelação é um acontecimento presente e passado. Deu para entender? Revelação presente e passado. Profecia é futuro. E está uma ligada à outra. São dons de Deus. Paulo, quando fala sobre a profecia, sobre o dom de língua, ele fala sobre a revelação também. Porque a revelação é um dom de Deus. Isso não vem de vós. É dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos. E nós sabemos que a multiforme graça, né? Muitas pessoas, quando falam de multiforme graça, eles pensam que é várias formas de graça para pecar de vários tipos de jeito. Aleluia. Só que a multiforme graça é a manifestação múltipla de dons espirituais. Louvado seja Deus. Então Deus ele derrama sobre sua igreja vários dons para a manutenção do corpo de Cristo. Amém? E diante disso, né? Por isso, irmãos, que algumas pessoas podem perguntar assim, pastor, então o dom de ministério não é chamado? É chamado. É chamado, isso é muito interessante, é chamado. Mas observe, irmão, que o Espírito de Deus ele não está limitado na sua esfera de ação. E uma coisa muito interessante para vocês, observe que a Bíblia fala assim, ó, o que aspira, o que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Mas observe que a Bíblia vai falar sobre aquele que almeja o episcopado, ali eu creio, irmãos, pela fé, que é alguém que Deus chamou. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para você receber um dom de profeta, para você receber um dom de línguas, você foi chamado para aquilo. Pode observar que tem gente que pede, a Bíblia diz, buscar com zelo o melhor dom, mas você vai pedir certo dom, você não vai receber. Se Deus não quiser, estou falando se Deus não quiser, tá, irmãos? Porque eu posso pedir algum dom aqui, Deus não querer me dar. Porque é Ele que vai distribuir segundo a necessidade da igreja. Aí você pode me perguntar, olha só, pastor, por que Deus ele pode não querer derramar um dom sobre alguém? Porque um tem mais dons do que outros. Por que isso acontece? Parei para beber água aqui, irmãos. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque um tem mais dons do que os outros. Irmãos, por favor, compreenda, tá? Compreenda. Eu quero trazer essa questão de um ter mais dons que os outros, porque a quantidade não quer dizer a qualidade. Às vezes tem a pessoa que tem o dom de sinais e maravilha, dom de cura. A pessoa tem dom de profecia, dom de línguas, tem dom de interpretação. Misericórdia, cheio de dom. Mas não tem aquele dom avassalador do amor. Todo cristão tem que ter o dom de amar. Mas tem uns que é especialista em amar. E pode observar que o muito mais excelente dom é o dom de amar. Às vezes aquele irmãozinho só tem o dom de amar e da fé. Só tem esses dois, que é o básico pro crente. Todo crente tem que ter esses dois dons. Só tem aqueles dois, mas tem excelência. Aí o outro tem todos os dons espirituais. Ô irmãos, vê algo aqui meu espírito. Por favor, tá, irmãos? Isso aqui não se trata de emulação, de inveja, nada disso não. Tá repreendido, tá? Tô deixando Deus me usar. Eu creio que Deus quer falar com a igreja, tá bom, irmãos? Tá repreendido em nome do Senhor Jesus. Bom seria, como o apóstolo Paulo diz assim, bom seria que todos profetizeis. Quando Josué sentiu-se enciumado por Moisés, né? Quando os anciãos receberam o Espírito de Deus e Josué queria proibir a ação do Espírito de Deus, Moisés falou, antes fosse não só esses homens tivessem recebido o Espírito Santo, mas toda a congregação. Aleluia! Ô glória! Sabe por quê, meus irmãos? Porque quanto mais, claro, irmãos, o dom pode ser um laço também, né? Claro, pode ser um laço no sentido da pessoa se exaltar e tal. Mas o dom é bênção de Deus. Já pensou, irmãos? As almas, toda a igreja tem o dom de discernimento de espírito, o dom de interpretação de língua, né? E permanecer, claro, na humildade. Irmãos, isso vai ser tremendo, porque assim a igreja vai ser muito edificada. A igreja só cresce, sinais e maravilhas. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo isso, irmãos. Então, irmãos, e nós acabamos chegando no dom porque a gente estava falando da questão dos dons de ministério, né? Porque o ministério é chamado.
né? E vamos ver que outras coisas também na Bíblia é chamado. Nem todo pastor é missionário. Nem todo evangelista é pastor. Eu estou falando do dom de ministério agora, tá, irmãos? Nem todo pastor é profeta. Nem todo profeta é pastor. E assim sucessivamente. Pastor tem como um pastor, um profeta, ser profeta, missionário, pastor, evangelista, tudo junto. Irmãos, Deus ele faz o que ele quer. Claro que é possível. É possível sim. Olha só. Algo que me chamou a atenção aqui. Vamos aqui abrir rapidamente em 2 Coríntios 10, 13. 2 Coríntios 10, 13 é um assunto... Parece que sim, né? Não. É um assunto tremendo, esse de 2 Coríntios 10, 13. Eu falei aqui, irmãos, acerca, né, Olha só que coisa interessante. Irmãos, a gente tem que entender quando a Bíblia fala todo, sempre. A Bíblia fala assim, ó... que todo o tempo devemos estar pregando. A Bíblia também fala para você estar o tempo todo orando. Você ora o tempo todo? Primeiro que você dorme às 8 horas por dia. E agora? Você está orando porque você está dormindo? Então, irmão, nós temos que saber interpretar a palavra de Deus. Porque senão vamos interpretar do jeito que a gente quer. E a Bíblia não é assim. Entende, irmão? A Bíblia é como o Espírito Santo de Deus nos fala. Amém? Por exemplo, sobre a questão de orar. Eu estava lendo agora há pouco, né? E ali me chamou muita atenção que a Bíblia diz que Samuel... Depois que se entristeceu por Saul ser rejeitado, ele orou a noite toda. Está escrito assim, ele orou a noite, ele clamou. Irmão, oração é uma coisa, clamor é outra. A pessoa clamar a noite toda tem que estar no nível espiritual muito grande. Porque uma coisa é você orar a noite toda, outra coisa é você clamar a noite toda. Porque o clamor exige do crente. Tá forte demais essa live hoje. Meu Deus, o Espírito de Deus é maravilhoso, é lindo. O Senhor Jesus é lindo. Para você clamar a madrugada inteira, você tem que ter um nível espiritual muito alto. Porque a oração, ela pode ter picos na oração. No momento que você está assistindo uma grande glória, no momento você já está um pouco... Daqui a pouco cresce de novo, você vai orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e você vai ficando naquele nível. Uma hora você vai chorar muito, outra hora você vai chorar nem tanto, e você vai permanecer naquela oração maravilhosa, você vai falar mistério, já não vai, enfim. Mas o clamor é aquela oração do Espírito das entranhas. Constante. O clamor é a oração com fervor. Aleluia. É oração com fervor, o clamor. Então, você se manter a noite toda num clamor, irmão, meu Deus, é um nível espiritual muito grande. Então, a Bíblia nos mostra o nível espiritual que os homens de Deus tinham. Irmãos, os homens de Deus caíram em algumas falhas. Isso nós podemos ver na Bíblia. Mas observe como eles retornavam rápido para o caminho e como eles conseguiam discernir as falhas dele. Isso é de suma importância, né? Discernir as falhas. Aí você pode perguntar assim, pastor, discernir as falhas é ter o dom de discernir espírito? Não, discernir espírito é uma coisa, discernir a falha é outra. Discernir a falha é discernir a carne. Discernir espírito é discernir o movimento espiritual. Por exemplo, é discernir se aquilo é de Deus ou é do diabo. E você discernir sua falha, muitas vezes você aceitar que falhou. É muitas vezes você entender que você falhou, muitas vezes você compreender que falhou, muitas vezes você buscar que falhou. Então isso é discernir a falha. E os homens de Deus, eles tinham uma grandeza. Isso, irmão, faz parte de nível espiritual. A gente pode fazer um estudo sobre nível espiritual, porque a gente tem que ir anotando essas coisas quando eu falo sobre tal estudo que eu acabo esquecendo. Porque essa questão de nível espiritual a gente tem que entender. Aí a gente vai colocar, irmãos, para ver o nível espiritual que nós estamos. Quando a gente começa a colocar vários tipos de coisas, a gente vai perceber a maturidade espiritual que nós estamos. Entende? Louvado seja Deus. E a Bíblia fala, a Bíblia vai nos nortear. Quer ver um texto que a Bíblia fala que se somos maduros espiritual ou não? Fala assim, não seja como meninos levados por todo vento de doutrina. Como somos levados por qualquer vento de doutrina, somos meninos. E existem vários outros textos, irmãos. Quer ver uma coisa, irmãos? Que é uma coisa de menino. Quer ver uma coisa? Não querer cumprir o chamado que Deus mandou. Não diga que tu é uma criança, pois eu te tomei por profeta. É meninice, quando a gente não quer assumir um chamado por medo. Entende? Então tem isso e tantas outras coisas, né? A dissensão, nem várias outras coisas. Isso são coisas de menino. Não absorver certos tipos de palavra, né? De ruminar algum tipo de palavra. Por exemplo, tem palavras, estudos que são muito pesados para algumas pessoas que estão começando. Mas se nós temos já um certo tempo espiritual,
ainda não conseguimos discernir alguns alimentos, eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, porque eu estou falando que Deus está me conduzindo, eu quero que o Senhor está me conduzindo, não tem coisa que eu não quero falar não, mas eu estou falando. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Vamos lá. Existe um estudo sobre dívida. Meu Deus, aleluia. Vamos fazer em breve um estudo sobre dívida. Isso vai doer muita gente até em mim. É ou não é? Um estudo sobre dívida vai doer muita gente até em mim, mas tem que ser feito. E aí o que é que vai mostrar que estamos maduros espiritualmente, quando a gente entende assim, meu Deus, eu tenho que vigiar, eu tenho que, se não está fazendo errado, eu tenho que vigiar. Se está fazendo errado, eu preciso consertar. Aí é o nível que nós vamos subindo. Aí o nível, muitas vezes, irmão, nós vamos pensar que o nível espiritual tá ligado somente a... Ó, Deus me arrebatou em espírito, é porque eu estou no nível espiritual absurdo. Irmão, tem muita gente que tem um nível espiritual muito alto que Deus não arrebata em espírito. Que nunca viu nenhum anjo. E é um nível espiritual absurdo. Sabe? Então, irmãos, quer ver outra coisa? Você ouvir... Esse aqui é o nível espiritual que eu tomo muito cuidado com isso aqui. É você ouvir um falso profeta e reter o que é bom. Isso aqui é porque você está no nível espiritual muito alto. Só que aí tá. Que aí a pessoa pode fazer o quê? Calma, olha só, que aí que tá. A pessoa pode fazer o quê? Ouviu o falso profeta, foi enganado pelo falso profeta e tá achando que reteu o que era bom. E é esse medo que a irmã Valéria tem e me ensinou a ter também. Porque às vezes eu posso estar no nível de soberba muito alto. Se eu estiver no nível de soberba muito alto, eu não estou no nível alto espiritual. Porque eu posso fazer o quê? Não, esses falsos profetas aí não me enganam, já estou enganado. E eu tava assim, porque, irmão, são coisas que são sorrateira. Então, quando a irmã Valéria falou, eu não gosto nem de assistir isso aí para não ser enganado. Olha, ou seja, a irmã Valéria tá mais humilde que eu. Ela tava mais, quando ela falou aquilo, ela tava mais humilde que eu. Ela falou, eu não gosto nem de ouvir isso aí. Eu tava ouvindo aquilo, falando, não, aqui comigo, vem de vir aqui, ó. Venha, falso profeta, que você não me engana. Ó, que perigo. Aí daqui a pouco veio o momento, porque o diabo não vai querer ele pegar no momento que você tá ali, né? Vai naquele momento que você está ali atribulado espiritualmente, ele vai pegar e você vai ficar, meu Deus, será que esse negócio de doutrina, essa tal doutrina aqui é verdade ou não? Então, o diabo, ele é sagaz. Ele espera o momento certo para atacar. Entende, meus amados irmãos? Então, vamos lá. 2 Coríntios 10:13. Diz assim, ó, nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. 2 Coríntios 10:13. Irmãos, quantos já ouviram uma pregação sobre isso? Os crentes de hoje, irmão, muitos crentes de hoje estão numa hipocrisia terrível. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, ele demarca limites. O Senhor, ele demarca limites. Vocês querem que eu prove para vocês que o Senhor... Vou provar falando pela Bíblia e falando pelos acontecimentos cotidianos, né? Experiências que nós podemos ver. A igreja, vamos supor, tem 2 homens de Deus. Tem aquele senhorzinho lá do mato, eu gosto de dar esse exemplo, e tem o missionário Davi Martins Miranda. A igreja do senhorzinho do mato, lá na roça, pequenininha. Mas ele é homem de Deus. Porque aquele foi o limite que Deus demarcou para ele. A Bíblia, quando fala assim, ó, Deus lembra a nossa estrutura, sabe que somos pó. As pessoas pensam logo em pecado. Mas Deus sabe também a estrutura e capacidade que você tem para certa obra. O Senhor vai confiar algo para você, não além das suas forças. O Senhor vai confiar algo para você de acordo com aquilo que Ele vai te capacitar. Quando a Bíblia diz assim, quem mais é dado, mais é cobrado. Então significa que é dado mais para alguém. Oh, glória. Porque quando a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque é dado mais a alguém, a outros menos. Ou seja, o missionário Davi Martins Miranda deu igrejas em vários países. Mas nem com todos foram assim. Nem com todos serão assim. Agora vamos pela Bíblia. Vocês acham que a igreja que estava... Claro, irmãos, que eu vou falar de um momento da igreja que estava em avivamento. Nós temos que entender que a igreja primitiva, a igreja de Atos Apóstolos estava em avivamento. A igreja estava iniciando. Eu vou dar um exemplo. Meu Deus, o Senhor está falando aqui muito lindo, irmãos. Glória a Deus. Olha só, irmãos, que lindo, ó. Quando foi lá no princípio, a multiplicação
é do Espírito maravilhoso e lindo. A multiplicação de pessoas estava acontecendo de forma muito grande. E Deus permitiu que os homens vivessem 700, 800, 900 anos, mais de 900 anos, para que pudesse multiplicar, pois ele deu a ordem: multiplicai-vos e povoai e enchei a terra e dominai sobre todos os animais selváticos da terra. Aleluia! Então o Senhor deu a ordem no começo. Deus muda, pastor? Não. Mas observe que o próprio Deus diminuiu o tempo de vida dos homens. Aí você pode falar assim: pastor, mas Deus diminuiu o tempo de vida dos homens, mas Deus não mandou parar de multiplicar, senão assim for assim, a doutrina do anticoncepcional não existe. Verdade. Mas você quer comparar uma pessoa que vive 900 anos com uma pessoa que vive com 80? Quem você acha que vai multiplicar mais? O que tem 900 anos. Isso é claro. Entende? Então, a cada um o Senhor confia o ministério. Compreende? Observe que você reparou que tem uma mulher que tem 10 filhos, tem outra que tem 5, tem outra que tem 2, tem outra que tem 1, tem outra que Deus cerrou a madre. Porque Deus dá a cada um conforme. Aí tem as pessoas falam assim, né? Que o Senhor dá o cobertor conforme o frio. Entende, irmãos? É bem isso aí. O Senhor, irmãos, Ele conhece a limitação de cada um. O Senhor conhece a forma de atuação de cada um. Louvado seja Deus. Por mais que Deus era com Josué, mas não foi da mesma forma que Moisés. Por mais que Deus era com Eliseu, não foi da mesma forma que Elias. E a cada um o Senhor confiou o seu ministério de uma forma. Até os profetas tiveram ministérios proféticos diferentes. Louvado seja Deus. Deus trabalhou de várias formas diferentes. E aqui o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, vai dizer: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que estende até vós. Vocês acham, irmãos? Presta bem atenção. Vocês acham que a quantidade da igreja, como eu falei, a igreja primitiva que eu vou citar agora estava em avivamento. E agora nós estamos em apostasia. São tempos distintos. Um foi o início da igreja, agora está chegando o arrebatamento. Aleluia. Glória a Deus. No início da igreja existia avivamento. No fim da igreja existe apostasia. Porque isso é uma profecia, isso é escatologia bíblica. Não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias, aí muitas pessoas vão dizer assim: e como é que vamos saber que estamos nos últimos dias? Livro de Atos, capítulo 2. O apóstolo 2, se eu não me engano, o apóstolo Pedro vai dizer: varões, não ouviste que está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne? Os vossos velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão, e as pessoas terão visões, e derramarem o seu espírito sobre toda a carne. Chegou este tempo. Se naquela época do século I, na igreja primitiva, estava se cumprindo essa palavra do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, quem dirá no dia de hoje? Então, aquela palavra se cumpriu naquela época, e a Bíblia diz que já eram os últimos dias. Por isso que nós temos que vigiar. Ali, Atos 2, né, irmã Valéria? Atos 2 citando Joel 2, 28, a honra e glória do Senhor. 17. Então, meus irmãos, observe que ali era o início da igreja, a igreja estava em avivamento. O que é avivamento? Crescimento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nem sempre avivamento vai ser crescimento. Existiram também outros avivamentos na igreja, e outros avivamentos, como por exemplo da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa foi onde surgiu, muitos vão dizer que surgiu o pentecostalismo, só que na verdade o pentecostalismo surgiu no Pentecoste, no Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva era pentecostal. Aleluia! Porque desceu língua de fogo, eles falavam em mistério profundo. Aleluia! A igreja dos apóstolos, eles oravam e Deus operava. Eles criam nos dons espirituais. Paulo pregou acerca dos dons espirituais. Pedro teve visão. Aleluia! A palavra rorama, do grego. Por isso que nós temos a palavra panorama. Entendeu? Rorama, panorama. Quando fala panorama, a gente tem ideia que é uma imagem, uma visão, né? Enfim. Então, essa palavra é visão. Cuidava Pedro ser uma visão, mas era real. A igreja tinha visão. A igreja de Deus estava em oração. A igreja de Deus estava avivada na terra. E aí a Bíblia vai dizer no livro de Atos: e a igreja crescia. Mas o Senhor trouxe uma profecia para os últimos dias. Qual é a profecia para os últimos dias? Irmão, eu vou provar para vocês agora com vocês mesmos que estamos no tempo da apostasia. Eu vou provar. Quantas almas, irmãos,
através... Eu vou fazer a pergunta aqui. Quantas almas o Senhor tem convertido e salvado através da sua vida, irmã Amanda, irmã Valéria? São pouquíssimas, irmãos. E muitas vezes algum irmão pode até ficar triste e falar: pastor, nenhum, eu estou na luta. E não se entristeça, não. A Bíblia diz: seja sempre constante e abundante no Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. Eu estou aqui para trazer a palavra de encorajamento, irmão. O Senhor está aqui para trazer a palavra de encorajamento. Porém, que nós vamos sabendo da verdade que está acontecendo no mundo. O Senhor não está aqui falando para vocês: parem. Não, continue, prossigam. Não te mandei eu? Se o Senhor mandar, é claro. Ser forte e corajoso. Quando o Senhor mandar. Vai na tua força, nessa pouca tua força. Mas temos que entender a época que nós estamos. A época que nós estamos é a época do fim dos tempos. A Bíblia diz assim: nos últimos dias, 2 Timóteo, né, capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, nos últimos dias, muitos não suportarão ouvir a sã doutrina. Olha só, a igreja lá primitiva, estava o povo ouvia aquilo, e a Bíblia diz que era unanimidade, o povo crescia, muitos se agregavam a ele, os que não se agregavam respeitavam a igreja. Hoje não há respeito para a igreja, porque estamos no tempo da apostasia. Entende? Então a Bíblia vai dizer que muitos não suportarão a sã doutrina, sentirão coceira nos ouvidos e amontoarão mestres segundo o seu desejo. Quais são os mestres segundo o seu desejo? Os coach, os lobo, os pregadores do Pix, aleluia, os pregadores da prosperidade, os pregadores milagreiro, o espírito falso profeta da rã, dos sinais de prodígio, da mentira. Então esses são os sinais que antecedem a vinda do Filho do Homem. E o Senhor Jesus fala claramente no livro de Lucas, capítulo 17: porventura achará fé na terra o Filho do Homem quando vier? Irmãos, quando o Filho do Homem ele vier, ele vai achar fé na terra? Irmãos, por que o Senhor Jesus perguntou isso? Porque a própria palavra, o Espírito do Senhor Jesus inspirou Paulo a dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E ora, expressamente o Espírito diz, quem diz é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Ora, expressamente o Espírito diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? Se esfriar. Apostasia significa esfriamento da fé, significa distanciamento da fé. Então, muitos já não vão andar mais por esperança, vão andar pela vista. A vista em que? Na imagem somente a cor do vídeo? Não é só isso que eu estou falando nesse momento. Vão andar pela vista das riquezas, vão andar pela vista das coisas materiais. Irmãos, hoje existem sim igrejas. Eu estou fazendo um símbolo aqui de aspas na mão, né, para que os irmãos saibam. Hoje existem muitas igrejas avivadas. Para eles, né, eu estou falando símbolo de aspas, avivadas, igreja cheia de pessoas vazias. Eu pude ver, né, pseudos pastores, pseudos crentes falando sobre a Copa do Mundo. O Brasil saiu, mas continua, vamos continuar forte, o Brasil foi eliminado. Irmãos, assim como o Senhor arrancou a cabeça de Dagon, assim derrubou 2 bezerros de ouro dos brasileiros. Aleluia. Foi 2 bezerros de ouro que caiu. O brasileiro é um povo idólatra terrível. Caiu primeiro lá o presidente, né? Que talvez, irmão, fosse vontade do Senhor. Eu creio nisso, que ele ficasse, eu creio. Mas o povo está em idolatria, estava colocando a confiança tanto no presidente lá, esqueceu de colocar a confiança no Senhor, que levantou o presidente. E depois foram fazer o quê? Não terminar, nem sair de idolatria. Perdemos a idolatria, vamos para outra. Vamos vestir camisa da CBF. Continua com a camisa da CBF, vamos agora idolatrar a seleção brasileira. Perdeu também. Aleluia. Perdeu também. Um espírito de confusão terrível. Ah, pastor, o senhor assistiu o jogo? Não é não, porque eu ficava tendo sonho com esse negócio, não tá entendendo. Aleluia. Eu ficava tendo sonho, jogador da seleção brasileira batendo cabeça. Aleluia. O espírito de confusão, irmão, foi lançado no meio deles, o espírito de confusão para que eles perdessem, para acabar, caiu outro bezerro de ouro. Louvado seja o Espírito de Deus. Então, irmãos, a igreja está nesse nível, preocupada com a Copa do Mundo, daqui 4 anos. Olha que presunção, pecado de presunção. Ah, se é juiz, não sou eu que vos julgo, e sim a palavra. Pecado de presunção. Não diga, amanhã vou a tal cidade e fazer tal coisa. Não, eles já estão falando, daqui 4 anos estamos lá de novo. Será? Do jeito que as coisas andam? Preparação da marca da besta. Preparação de perseguição aos cristãos. Em muitos lugares perseguindo os cristãos. Um monte de apostasia. Irmão, a apostasia está aí. A igreja que está crescendo hoje no mundo, igreja.
Aleluia. A igreja que está crescendo no mundo, essa é a palavra do Senhor. É isso que o Senhor coloca no meu coração para dizer, igreja. Para dizer, igreja, o que está crescendo agora é apostasia, porque é isso que precede a vinda do Senhor Jesus. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse e você vai ver claramente que a Bíblia diz que aquelas pessoas que adoravam as imagens de escultura, aquelas pessoas que se prostituíam, meu Deus, oh glória, aquelas pessoas que se prostituíam, elas que se curvavam diante do mundo, elas foram feridas pelo flagelo da ira de Deus, mas não se arrependeram dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Não se arrependeram das suas prostituições, das suas idolatrias. Louvado seja o Espírito de Deus. E a Bíblia também vai falar sobre as duas testemunhas que têm poder de prodígios, sinais e maravilha. Tem um dom de sinais e maravilha, pode-se dizer. E essas duas testemunhas, que são as duas oliveiras que assim diante de Deus, elas atormentaram a terra com sua doutrina. Lembra que Acabe falou? Elias é tu, perturbador de Israel. Ou seja, assim como Elias era perturbador de Israel, assim as duas testemunhas eram perturbador de Israel. Na cabeça do povo que estava em pecado. Porque o perturbar o povo hoje é você condenar o pecado. Então perturba eles. Eles querem ficar nos seus pecados confortáveis. Só que aqueles dois homens, aquelas duas testemunhas do Senhor, elas estavam atormentando a terra com a doutrina do Senhor. E os moradores da terra comemoraram a sua morte, porque elas não suportaram mais. É a época que o povo não suporta mais a sã doutrina. Sente coceira nos ouvidos e vai procurar os coaches segundo os seus concupiscências. Vai procurar os pregadores da prosperidade, os pregadores da teologia da confissão positiva. Teologia da confissão positiva, heresia. Eu determino isso. Vai acontecer agora. Eu mando chuva de bênção sobre sua vida. Teologia da confissão positiva. Irmãos, quando nós nos aprofundamos um pouco na questão teológica, nós vamos entender que existe a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, a teologia da libertação e a teologia liberal também. Pastor, o que é a teologia liberal? É a teologia da libertinagem. Você pode fazer tudo, você faz tudo isso aí. Que estamos no tempo da graça, libertinagem, conhecido também como gracistas. E existe também a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a teologia que eles dizem que o dinheiro é prosperidade, somente dinheiro. Dizem que o Deus do céu e da terra está ali no meio também, que eles... não, a gente tem Deus também, mas eles focam mais no dinheiro do que em Deus. Teologia da prosperidade, barganha com Deus. E existe também, pastor, que é a teologia da confissão positiva. Teologia da confissão positiva é aquele que você... irmãos, isso é uma teologia que existe hoje. Muitos aí estão trazendo alguns tipos de teologia, como Mark Murdock, como Benny Hinn. Vários desses homens estão trazendo muitas teologias aí. Como nós podemos ver no nosso país, Caio Fábio. E entre outros, poderia citar aqui Edir Macedo. Eu não estou querendo dizer aqui que ninguém é do diabo. Eu estou dizendo que eles pregam algumas dessas teologias. Aleluia, glória a Deus. Porque muitos desses homens aí foi chamado por Deus, irmão. Não duvide não, não duvide isso não. Que a Bíblia diz que, eu não estou dizendo que são eles, mas a Bíblia diz que assim, ó, muitos começaram na carne, muitos começaram no espírito, mas terminaram na carne. Muito Deus chama, irmão, mas no final se corrompe. Louvado seja o Espírito de Deus. Então, aqui é a teologia da confissão positiva. É a teologia que as pessoas creem. Isso é uma teologia que existe hoje. As pessoas creem que aquilo que elas falam vai acontecer. A palavra do crente tem poder, mas quando Deus quer lhe outorgar o poder. Elias não disse assim, ó, desça fogo do céu. Ele falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Elias, quando fez descer fogo do céu contra os profetas de Baal, ele falou, desce fogo do céu, mata todo mundo, porque eu sou Elias, o tesbita, o homem de Deus, profetão, que vai ser arrebatado na carruagem, no redemoinho, separado. Não, ele falou, Senhor. Ele orou a Deus e pediu, da mesma forma que ele orou a Deus e pediu para que Deus mandasse chuva.
E Elias, por 7 vezes, a Bíblia diz que Elias se inclinou com o rosto no meio do joelho. Ele colocou a cabeça no meio do joelho. E ali ele começou a orar ao Senhor pedindo chuva. Oh, glórias ao Espírito Santo. E ali Elias mandou no seu moço e falou: vai e olha para ver se já está levantando alguma nuvem de lá do mar. E ali quando o jovem foi por 7 vezes, e quando ele foi na 7ª vez, ele voltou: vejo a nuvem do tamanho da palma da mão do homem. E Elias falou: eu estou sentindo a glória, eu estou sentindo a glória, eu estou sentindo a glória. E Elias falou: diz para o rei Acabe para aparelhar os seus carros, porque a chuva está chegando, pois eu já vejo o barulho de chuva chegando. Glória a Deus. Oh, glória! Então, irmão, a teologia da confissão positiva não é bíblica. Não é bíblica. Irmãos, nós temos que entender que tudo existe um propósito. Tudo existe um propósito. Você sabia que até, por exemplo, no Sinais de Maravilha, pronto, ressurreição de alguma alma. Se Deus não quiser ressuscitar, não ressuscita não. Porque quando um discípulo morreu, eles não foram lá e ressuscitaram? Não vamos ressuscitar os discípulos, vamos morar ali para eles ficarem vivos aqui com a gente, ficar todos os 12 para sempre junto aqui, por enquanto, né? Aí quando um for morrer, a gente morre todos juntos, vamos lá? Ah, pastor, isso é ilógico, não é não. É porque, pastor, eles eram salvos, né? Deus tem prazer na morte dos santos. E Lázaro era perdido. Da glória a Deus, igreja. A Bíblia diz que Lázaro era amigo do Senhor Jesus, mas ele ressuscitou Lázaro. Quer dizer que Lázaro estava em pecado, estava perdido e ia para o inferno? Vamos vigiar. Entendeu, irmãos? Porque o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro. O Senhor Jesus diz no texto, está na Bíblia. O Senhor Jesus falou: Lázaro não está morto, ele dorme. Isso é para a glória de Deus. Aleluia. Aquilo era para a glória de Deus. Ali é um sinal espiritual mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele tem a primazia da ressurreição dos mortos. É Ele que ressuscita os mortos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Estão entendendo, igreja? Não dorme não. Fica ligado no Espírito. Tá maravilhoso. E pastor, faltou falar sobre a teologia da libertação. Essa teologia é boa, pastor. Essa teologia é boa, a teologia da libertação, que o amado irmão Jó aí falou que vai fazer uma live sobre teologia, sobre libertação. Então, essa é a teologia da libertação que a gente vai estudar? Não. Se vocês soubessem qual é essa teologia da libertação, vocês não iam dizer isso. A teologia da libertação foi implantada, eu vou dizer melhor assim, colocada de uma forma contundente por Leonardo Boff, teólogo, né? Um teólogo. Bem que estranho, né? Bem que estranho lá. Eu vou dizer bem claro para os irmãos poderem entender. É um teólogo de esquerda que gosta de andar de camisa vermelha. Pronto, você já sabe. Leonardo Boff. E ele é ensinado muito sobre ele nas faculdades de teologia, tá? Muitos dos assuntos que tem lá e das citações, dos apelos à autoridade é usado a autoridade de Leonardo Boff. E por sinal ele é bem amigo do presidente que ganhou essa eleição aí. Aleluia! E também, irmãos, quem estava com Leonardo Boff nesse trabalho da teologia da libertação foi nada mais, nada menos do que Paulo Freire, né? Que é o ícone dos comunas, né? Que o povo gosta deles, povo de vermelho. Mas não é Papai Noel não, que anda de vermelho. Mas vocês sabem quem é. O povo que anda de vermelho gosta dele, de Paulo Freire. Não. Paulo Freire, ele é renomado no mundo inteiro. Os amados sabem, né? Que ele é tido como patrono da educação brasileira, da pedagogia brasileira. Então, esses dois homens... Sim, pastor, o senhor falou sobre os dois, mas não falou que a teologia da libertação é expulsar os demônios? Não. A teologia da libertação é embasada em dar comida a mendigo. É bem aquela cara da esquerda, né? Pastor, o senhor é de direita? Não, eu sou do céu. É porque eu tirei o tempo agora aqui para bater na esquerda, então eu vou bater na esquerda. O bom é que eu sei que aqui não tem esquerdista, porque bater na direita, no meio de crente, é mais difícil, né? Que aí os crentes ficam lá: você é comunista, aí é aquela coisa, não, você é de Lula, e fica aquele levante terrível. Então bater na esquerda é ótimo, porque aí o povo é mais difícil de se levantar. Então eu vou bater na esquerda, porque eu não sou nenhum nem outro, eu sou de Jesus Cristo. Aleluia. Então, meus queridos amados irmãos, observe que a teologia da libertação é a teologia de ajudar os pobres. Isso, ela tem muito assim aparência, ela aparenta muito com a teologia do iluminismo, né? Que vai ali surgir no século XV. A teologia do iluminismo vai surgir ali com, se eu não me engano, com o Voltaire, né? E ali ela vai justamente trabalhar contra o quê? Contra as opressões. Contra as opressões da classe trabalhista, da classe menos favorecida. Porque a esquerda já vem com esse negócio de classe menos favorecida, e ali
o diabo vai trabalhando com aparência de justiça, mas negando a eficácia. Porque ali vai sendo trabalhado o quê? Porque aqui a classe menos favorecida, os LGBT, não sei o que, os bandidos, aquela coisa toda. Pastor é pra gente passar a mão pela cabeça de bandido. As pessoas têm que ter a lei do homem. Tem que ter a lei do homem. Entendeu? E lá eles têm um negócio assim de flexibilização de leis. Enfim, você já sabe o que é, não vou entrar nesse assunto sociopolítico, né? Então, meus queridos amados irmãos, então essa é a teologia da libertação. Aí olha que coisa, se falar assim com você, a teologia da libertação, você vai pensar que é algo bom, né? Aparentemente dar comida aos pobres, cuidar dos pobres. Mas cuidado, irmão. O diabo ele se transfigura em anjo de luz. Aleluia. É fácil, né? A Bíblia diz lembrar dos órfãos e das viúvas e atender às suas necessidades. Mas também diz assim, manter-se incontaminado do mundo. Bom, e a questão de fazer e deixar de fazer, que a gente foi lá no profundo, se aprofundou de mais alguns temas, mas tem que ser assim mesmo, se aprofundando. E ninguém vai sair, nem ficar, tô cansado dessa live, vai ficando aí, porque eu tô sentindo que tá maravilhosa a live. Vocês têm que ir também pelo mesmo caminho. Aleluia. Então, meus irmãos, nós porém não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se atende até vós. Naquela época, irmãos, estava tendo a dissensão. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E na verdade o Senhor estava falando o quê? O que é que Paulo falou? Não, vocês são de Deus. Porque tanto Paulo como Apolo como Pedro é de Deus. Não sou inimigo. Porque também as pessoas podem entender errado, né? Tá vendo? Paulo estava falando para o povo xingar, desrespeitar Paulo e Apolo, não gostar de nenhum deles. Nada disso. Nada disso. Paulo só estava falando que os três eram de Deus. Que o povo não precisava ficar dividido, tipo assim, tipo uma porfia, uma disputa de time de futebol. Isso é contenda, isso é emulação. Então, meus queridos amados irmãos, quando Paulo nos explica isso, nós podemos entender que tanto Pedro, quanto Paulo, quanto Apolo, eles tinham campo e esfera de atuação. Por isso até que as pessoas estavam falando assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Porque existia esfera de atuação de Paulo e de Apolo. E você sabe o que é interessante? Que o texto vai nos mostrar que eles não passavam aquele limite de esfera de atuação. Vamos ver? 2 Coríntios 10, 13 ainda. Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Porque não ultrapassamos nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não, aí vai dizer, né? Não nos gloriamos fora de medida no trabalho alheios, e tendo a esperança que crescendo a vossa fé seremos sobremaneira agradecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação. Paulo estava falando para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava sobre a esfera de ação de Paulo. Mas ele estava falando o quê? Que eles não estavam se intrometendo no trabalho alheio. Ou seja, por exemplo, vamos supor que Apolo estivesse lá na Capadócia. Paulo não ia se meter no trabalho de Apolo. Aí dizer, mas pastor, mas ali não era o trabalho, toda a igreja de Deus, irmãos, mas era é bíblico primeiro, e era a forma que Deus ele começou a trabalhar. Quando o Senhor enviou de 12 em 12, irmão, não ia 12 em 2 e entrava, por exemplo, Deus enviou 10 não, 12. Aí as duplas de 2, no caso 6 duplas, entraram tudo na mesma casa. Não era assim. Cada um tinha sua esfera de atuação. Ó, você vai para lá, eu vou para cá. Assim aconteceu com os pastores de Abraão e de Ló, quando eles entraram em contenda por conta do território. Então o que foi que aconteceu? Falou, olha, já tem muito rebanho os dois. Você vai para as campinas de lá, eu vou para as campinas de cá. E eles se dividiram e cada dos pastores ficaram no seu campo de atuação. Aquilo ali nós podemos entender espiritualmente que está apontando para essa questão do trabalho da igreja, de como acontecia. O Senhor mostra claramente que ele separou Paulo para dar testemunho diante das autoridades. Por quê? Porque Paulo era uma pessoa preparada. E quem colocou no coração de Paulo o desejo de ser preparado? Deus. Paulo era um estudioso que cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo era um erudito, um intelectual. Deus não enviou Pedro para falar para os gentios. Porque a Bíblia, aí vocês vão falar, mas pastor, Deus não capacita, Deus capacita. Mas Deus também pode usar o capacitado. Porque nós vamos ver claramente que o próprio apóstolo Pedro faz elogio a Paulo, dizendo, Paulo ele fala coisa de difícil entendimento. Muitos distorcem as escrituras e também os escritos de Paulo, porque Paulo fala coisa de difícil entendimento. E Paulo foi levantado por Deus para falar, para sofrer e para falar às autoridades. Paulo foi até várias autoridades, como por exemplo, até mesmo ele pediu para ir para César, e falaram assim, apelaste para César irás. Então,
Paulo foi levantado e o Senhor fala assim, ó, da mesma forma que você testemunhou aí diante dos judeus a meu respeito, compete que você também testemunhe em Roma. Deus queria que Paulo fosse testemunhar lá a César. E ali o rei Herodes, se eu não me engano, vai falar assim, meu, se você não tivesse apelado para César, você seria solto. Mas como você apelou para César você vai. É porque Deus tinha um propósito de Paulo ir. Será que Paulo queria ir para César? Entendeu? Mas Paulo nem sabia, ele acabou apelando para cair fora, mas acabou ficando, foi preso. Porque Deus tinha um propósito. Deus queria que Paulo fosse para Roma. Assim como o Espírito do Senhor impediu Paulo de pregar, o Espírito de Deus também levava Paulo, mostrava Paulo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava na casa, Pedro falou assim, eu vou lá na casa de Cornélio pregar. Não, Pedro estava sentado quando teve uma visão e ali o Senhor enviou os servos de Cornélio para chamar a Pedro para pregar para ele. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Paulo estava preso e ali o carcereiro e toda a sua família foi salvo. Será que foi à toa Paulo estar na cadeia? É por isso que muitas vezes os crentes não compreendem porque vem algumas lutas para si. Às vezes você está lá no hospital. Foi assim que a irmã Valéria conheceu a irmã Renata. Está lá no hospital, uma luta, mas o Senhor tem um propósito com aquilo. Aí alguém pode perguntar assim, mas a pessoa não se converteu. Primeiro que a gente não sabe do fim da vida da pessoa daqui até lá. E segundo ponto, o quê? Nem todos serão salvos. Alguns é para condenação. E outro terceiro ponto. Sabe qual é o terceiro ponto, irmãos? O terceiro ponto é que o Senhor que envia. É o Senhor que prepara. Amém? Muito bem, irmã Neide, obrigado. Rei Agripa, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, observamos que aqui tinha um limite de esfera de atuação. Irmãos, isso é bíblico. Os irmãos estão conseguindo entender que eu não estou inventando nada, estou mostrando a Bíblia, irmão. Irmão, tem um temor de Deus, isso aí aqui inventando, porque eu quero isso, porque eu quero assim, não. O que nós temos que querer é avançar. Porque quem não quer receber galardão? Quem não quer mais almas? Quem não quer... Mas nós precisamos entender o que a Bíblia fala acerca disso. Fora, irmãos, que como o tema hoje não é preparação para isso, porque senão poderia aprofundar aqui, explicar, podemos fazer esse tema também, aprofundar e explicar para os irmãos como preparar, para a honra e glória do Senhor, né? Como preparar, e tem um ponto que é importantíssimo de como preparar, sabe qual é? Não dá brecha. Não dá brecha. E muitas vezes, irmão, quando a gente se sente que não está bem espiritualmente, eu estou dando, irmãos, agora eu vou dar um parecer meu. A Bíblia fala sobre isso também, né? Indiretamente. Mas eu vou dar um parecer meu. Quando eu sinto que eu não estou bem, que eu preciso buscar mais, eu prefiro me preparar para ir. Porque uma guerra, você precisa estar muito bem preparado. Você precisa estar bem treinado. A Bíblia diz assim, ó, que você, Timóteo, saiba manejar bem a palavra da verdade. Ou seja, o que é manejar a palavra da verdade? Quando fala sobre manejar, ele está dando exemplo da espada. Você tem que saber manejar bem a palavra. Por quê? Irmão, vou dizer uma coisa aqui para você. Você saber que tem uns ateus que se pegar uns crentes e dá uma surra de Bíblia tão enorme. E eu, irmão, tem ateu aí que eu debater com ateu. Eu vou ser sincero pros irmãos que esse pastor de dia é muito soberbo. Porque dá uma de vinho pra você ver. Aí passa vergonha. O que eu tô mais vendo é crente passando essa vergonha com ateu. Sabe o que eu vou dizer pros irmãos? Só é o Senhor mesmo tomando. Ah, pastor, mas é sempre o Senhor tomando. Mas se você não for, o Senhor te vergonha. O Senhor pode te vergonhar de várias formas, irmão. Deus é Deus. Nós temos que conhecer o Deus a quem a gente serve. Se você fizer algo que Ele não manda, Ele pode te vergonhar. Se você estiver com a vida desconcertada, você pode ser envergonhado. Se você muitas vezes não está nem com a vida desconcertada, mas se você não estiver preparado, você pode ser envergonhado. E se você for sentir medo, que isso também é um exemplo, e você não está preparado, o Senhor pode te envergonhar. Ele falou isso com o profeta. Entende, meus irmãos? Vamos lá, para outro texto bíblico. Hebreus 5:4. Hebreus 5:4. Hebreus capítulo 5, versículo 4. Diz assim, ó: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Irmãos, essa questão de tomar honra hoje acontece muito. Um exemplo, Deus não me chamou para missionário. Eu creio que tem alma que é missionária aqui. Mas Deus não me chamou para missionário. Aí eu sou missionário. Não, irmão.
Hoje muitas pessoas assumem a escola por causa de título. E isso a Bíblia diz assim, quanto mais é dado, mais é cobrado. Ainda mais se é mais, quanto mais dado é cobrado, imagina quanto mais é tomado, vai ser mais cobrado ainda. Porque você ir lá pegar algo que não é seu, vai ser cobrado muito mais. E uma coisa muito interessante, né? É o próximo texto agora. Abre sua Bíblia no próximo texto. Próximo texto vai ser 1 Coríntios 1,17. 1 Coríntios 1,17. 1 Coríntios 1,17. Louvado seja o Espírito de Deus. 1 Coríntios 1,17 diz assim, ó: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que senão anule a cruz de Cristo. Paulo tinha muita erudição, e ele usou muita erudição. Mas aqui ele disse que não só pregou pela sabedoria de palavra, ele não pregou pela sabedoria de palavra, ele pregou pelo poder de Deus. Mas outra coisa interessante que o texto, na verdade, não vai atentar para isso, é que a parte que fala assim, ó, que a gente vai atentar, ó, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ou seja, Paulo, a gente sabe que o Senhor deu uma ordem aí de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E agora? Se a gente não conseguir entender o contexto bíblico, primeiro que a Bíblia diz, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Você vai por todo mundo? Você já andou todo mundo? Eu nunca nem saí do Nordeste, irmão. E tem gente que talvez nunca nem saiu do Nordeste de Amaralina. Aí não é pesado, né? Será que tem? Deve ter, né? Que tá doente e enfermo em cima da cama. Deve ter, né? Pra vigiar, pra não pecar. Mas é que nunca saiu do Nordeste. Sergipe é Nordeste? Sergipe é Nordeste. Ela tá quase igual a Vitor. Irmãos, imagine, irmãos. A Bíblia quando fala assim, ó, ide por toda Samaria, Judeia e confins da terra. Ali está sendo feita tipo uma espiral. O que é uma espiral? É tipo aquele caracol. A espiral é tipo um caracol, que é o efeito crescimento. Quando fala assim, por exemplo, é como se fosse assim, ó, ide por toda Salvador. Vamos começar menor. Ide por toda Itapuã, Salvador, por toda a Bahia, por todo o Brasil e por todos os confins da terra. É um movimento crescendo. Então, nós temos que entender como é que o Senhor inicia um trabalho nas nossas vidas. Entende? E muitas vezes não quer dizer que você vai sair do Brasil para pregar. Às vezes o confim da terra para você é sua vizinhança. Você começou ali em sua casa, vai para a vizinhança, vai para outro bairro. E assim o Senhor vai trabalhando em você. Agora, se o Senhor tem obra missionária com você, por exemplo, fora daqui, aí já não é com a gente, comigo. Já não é com a gente, é com Deus. E contigo. Entende? Não é algo coletivo. Não pode ser eu, irmã Regina e irmão Antônio que vai responder isso. É entre a pessoa e Deus. A pessoa que sabe do chamado que Deus fez. É por isso que muitas vezes eu posso... Uma pessoa pode não entender profundamente o chamado da irmã Valéria. Mas a irmã Valéria entende o chamado dela. Muitas vezes ela não quer aceitar e responder aquele chamado como Deus chamou. Mas a irmã Valéria sabe como Deus chamou. E para que Deus chamou. Aí vai querer pentear macaco, né? Para tapear a situação. Mas tem que fazer conforme Deus mandou. Vamos lá. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não chamou ele para batizar, irmão. Deus não mandou todo mundo batizar e pregar evangelho, porque não foi todo mundo. O Senhor está falando de modo geral com a igreja. Ide por todo mundo quem? A igreja. A pastora era com os discípulos daquela época, mas os discípulos eram o fundamento da igreja daquela época. Eles que foram, a fundação da igreja foi através dos discípulos. Então será que o Senhor estava falando com todo mundo ali a mesma coisa? Você entendeu, meus irmãos? Amém. Então Paulo era apóstolo. Por que Paulo não foi chamado para batizar? Porque nem todo mundo foi chamado para batizar. Isso é bíblico. Mas você vai entrar em certa igreja aí que todo mundo quer batizar. Todo mundo vai batizar. Entende, meus irmãos? Pastor, como é que eu vou saber se eu fui chamado para fazer tal coisa? Ore ao Senhor na oração. E tem oração, irmãos, que demora 1 ano, 2 anos, uma vida inteira para Deus responder. Mas vai perguntando e vai tendo fé, esperando o Senhor responder. Às vezes ele pode usar um profeta, às vezes ele pode falar na Bíblia, usar uma visão. Do jeito que ele quiser vai te responder. Entende? Então,
Deus é uma coisa pessoal. Você tem que perguntar ao Senhor, procurar saber. Mas uma coisa eu te digo, nem todo mundo foi chamado a fazer tudo. Nem todo mundo foi chamado. Irmão, vou dar um exemplo aqui agora crucial. Nem o Senhor Jesus foi chamado para fazer tudo. Agora vão me chamar de herege, será? Heresia. O Senhor Jesus foi chamado para fazer tudo? Não. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não batizava, mas sim os seus discípulos. Oh, glória a Deus, aleluia. Então o Senhor Jesus não batizou. E agora? Se o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo da fé, porque ele justamente está dando exemplo que nem todo mundo é chamado para fazer aquilo. É claro, irmãos. Absolutamente claro. Amém? Poderíamos discorrer muito mais por esse texto aí, mas para não ficar pesado para os irmãos, que já tem 1h36 de live. Vamos para a 2 Coríntios 26, ou 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônica 26, 16. Ô irmãos, eu queria ler muito mais, né? Tomara que dê tempo. Aí que os irmãos podem ficar cansados, etc. Irmãos, tudo maravilhoso. Tô gostando muito, o Senhor tá falando muito ao meu coração aqui nessa live. 2 Crônicas 26, 16. 2 Crônicas 26, 16. Eu vou falar rapidamente quando os irmãos abrem a Bíblia, 2 Crônica 26, 16. Eu tinha lá atrás, irmão, um desejo, né? De cumprir o chamado que o Senhor me fez, né? Desde quando eu era pequeno, minha infância. E algo muito interessante aconteceu. Teve um momento na minha vida que eu peguei e comecei a tentar querer adiantar o chamado. Eu tomei uma surra, não deu certo. Porque a Bíblia diz que tem tempo para tudo debaixo do céu. Era necessário passar primeiro por uns momentos de teste, de provação. Lembra, irmãos, que para o chamado você vai passar primeiro pelo momento de você ganhar experiência. E para ganhar experiência, muitas vezes é através da vivência. Glória a Deus. 2 Crônica 26, 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Asaías entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são os consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isto para a honra tua, da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, e dignando-se ele, pois contra o sacerdote a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu depressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluída da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Uma coisa me chama muita atenção, antes de falar da lepra que saiu na testa, né? Muito interessante. Antes da lepra que saiu na testa. Aliás, não, vamos logo para essa parte aqui, ó. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Meu Deus, é forte, né? Cometendo transgressões. Porque aqui diz que ele só entrou para queimar incenso no templo. Irmãos, vai ficando espírito e repreendendo, tá? O mal. Porque vai dizer que ele cometeu transgressões contra o Senhor, se ele somente entrou para queimar incenso. E aqui está falando, irmãos, Uzias era um homem de Deus. Não se engane, não. Pensando que Uzias era um mundano, não terrível, atribuladão. Não. Uzias era um homem de Deus. E ele se exaltou, por quê? Porque as coisas estavam dando certo para ele. Aí o coração dele se elevou. E aí ele fez o quê? Eu vou fazer. Ele foi igual o profeta Natan falou: faz tudo que Deus que vier em seu coração, que Deus está contigo. Ele pensou: agora eu sou rei, estou ganhando nas guerras. O meu reino está forte, eu vou queimar incenso, vou virar sacerdote. Uzias falou: eu vou virar sacerdote agora. Agora que me falta é ser sacerdote. E eu não vou, né? Qual é não ir? E aí Uzias foi lá. No que Uzias foi, né?
saiu-lhe a lepra na terra. É interessante, irmãos, que me veio aqui para eu falar algo aqui, né? Que às vezes, um exemplo, olha só como é forte. Olha só, irmão. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta. Olha que coisa tremenda. Se muitas vezes o Senhor for marcar sua fronte, é mais fácil por pensar que é lepra do que Deus marcando. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E a Bíblia diz no livro de Apocalipse que o Senhor vai marcar a fronte do seu povo. Oh, louvado seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ali, meus queridos amados irmãos, foi diferente a marcação que teve na testa do rei Uzias. Foi a marcação da rebelião. Aleluia! Por quê? Porque ele foi fazer algo que não lhe competia fazer. Queimar incenso na presença do Senhor. E ali ele foi ferido. Agora vocês estão entendendo, irmãos, que hoje em dia já dizem o quê? Que o Deus de hoje em dia para os crentes já não é o mesmo. Você pode fazer tudo, pode batizar, pode entregar Santa Ceia, pode fazer isso e aquilo outro, sem Deus mandar. Mas aqui na Bíblia, o Deus da Bíblia não permite que isso seja feito. A Bíblia mostra que o Senhor chamou pessoas para fazer coisas e outras pessoas para fazer outras coisas. E isso é bíblico. Irmãos, a palavra de Deus também vai mostrar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 18. Eu não vou ler, para a gente finalizar, né? Que Deus deu uma ordem a Saul e ele não fez o que tinha que fazer, né? Isso é muito interessante. E vamos lá, irmão, vamos lá, porque se eu omitir alguma coisa aqui no dia do juízo eu pago para Deus, então tem que ler. Tem que ler. 1 Samuel 15, 18. 1 Samuel 15, 18. E você vê que coisa interessante com o rei Uzias. Ele era um homem de Deus, mas o Senhor acendeu a ira contra ele. Por quê? Porque foi fazer algo que Deus não mandou. 1 Samuel 15, 18. É igual eu falei ontem, se eu não me engano, não sei se eu não falei ontem não. Ontem até foi falar sobre Datã, Coreia e Abirão. Irmão, eu não sei se eu falei. O povo pensa que Datã, Coreia e Abirão eram os prostitutos, ladrão, fornicador, né? Os pecadores. Não. O pecado de Datã, Coreia e Abirão foi único. E é porque a Bíblia aqui está falando as transgressões do rei Uzias, se ele era homem de Deus. Porque fala transgressão. Ah, pastor, porque todo mundo vai pecar um bocado. Não é isso, irmão. Aqui fala transgressões porque é uma sucessão de pecado, um abismo puxa o outro. Antes de Uzias transgredir, de profanar o santuário ali, sabe o que foi que aconteceu? Ele se elevou, ele se ensoberbeceu. Mas antes dele se ensoberbecer, ele estava vaidoso. Primeiro ele estava vaidoso, depois ele se ensoberbeceu e depois ele transgrediu, ele profanou o santuário. Então por isso são transgressões, porque um abismo puxa o outro. Normalmente uma pessoa que cair num pecado vai ter outros pecados agregados. Você quer que eu dê um exemplo clássico de o pecado de Acã. O pecado de Acã não só foi pegar ali as coisas da Babilônia, mas esconder também é pecado, porque a Bíblia nos dá uma ordenança: confessai os vossos pecados. Isso é ordenança, não é uma eu só estou dando um conselho, não, isso é um mandamento. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Irmão, crente que não confessa o pecado vai ser envergonhado pelo diabo, e muitas vezes até o próprio Deus também vai trazer a clara. Então você tem que confessar. Amém? E ele ainda se indignou, né? Sim, no caso, verdade, Uzias, ele ainda se irou por ser repreendido pelos sacerdotes, né? Que a Bíblia mostra claramente, diz assim, homens de maior firmeza, ou seja, os sacerdotes eram firmes. Amém? Isso não quer dizer que os sacerdotes ser firmes, mas às vezes a gente não entende que a Bíblia diz que o Senhor Jesus pregava com quem tem autoridade. A autoridade muitas vezes não é gritar, espernear, esbravejar. Tem vezes que o Senhor vai usar assim? Tem. Mas muitas vezes na simplicidade, e a autoridade está ali. É interessante que quando o Senhor Jesus mostrou a autoridade dele para o povo que estava vendendo no templo, ele desceu a lenha, quebrou mesmo as coisas lá. Mas observe que quando o Senhor Jesus mostrou sua autoridade pregando a doutrina, ele não bateu em ninguém. Então, existe formas de Deus trabalhar. A Bíblia diz assim, fiz-me louco para pregar para os loucos, sábio para pregar para os sábios. Amém? Hoje os crentes querem saber se fazer prostituto para pregar para o prostituto. Aí não, aí é pecado, é errado. Louvado seja Deus. Fiz-me pecador para pregar para os pecadores. Não, nada disso. Glória a Deus, igreja! Glória a Deus. Vamos lá, 1 Samuel 15, 18. Enviou-te o Senhor a caminho e disse, a este caminho e disse. Olha só, irmão, primeiro ponto, quem foi que enviou Saul?
O Senhor. Ou seja, Deus enviou Saul. Saul falou, sabe, estou com vontade de matar os amalequitas? Vou lá hoje matar uns amalequitazinhos? Eu acho que eu vou lá matar uns amalequitas. Eu acordei com o desejo de matar os amalequitas. Não foi assim que aconteceu. Deus mandava o seu povo. Quando nós vimos no início, Davi consultava a Deus. O Senhor mandou Saul matar os amalequitas para que Deus fizesse justiça. Só que foi o que aconteceu? Vamos lá, vai destruir totalmente esses pecadores. Porque Deus queria destruir os amalequitas. Aí os ateus ficam, porque o seu Deus mandou matar mulheres, crianças de peito. Mandou matar os pecadores. Ele que fez, ele pode mandar matar. Quem não pode mandar sou eu. Lembra que os discípulos falaram, mestre, que a gente ore para descer fogo do céu matar? Não sabe qual espírito sois? Se fosse o Senhor Jesus fazendo aquilo, não tinha problema nenhum, mas o discípulo querer matar. Observe que quando... pastor, mas irmão Jó, Pedro matou a Ananias e Safira. Não foi Pedro, foi Deus. Por quê? Porque a Ananias e Safira achou que estava tratando com o homem, mas estava tratando com Deus. E aí o que foi que aconteceu? O próprio Deus matou. Então vou mostrar a você com o que você está tratando. É comigo mesmo, vou ferir, vou lhe matar. E nós vamos ver mais já à frente, daqui a pouco em Apocalipse, sobre isso também, né? Enviou-te, cadê? Verso 19. Porque, assim, o amalequita e peleja contra eles até exterminá-lo. Pois não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. O que fizeste que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, desouvido da voz do Senhor, e seguiu o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos, as ovelhas e os bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em local de sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é como a idolatria, o culto do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Então o Senhor disse a Saul, a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Você vê que Saul, irmão, uma coisa muito interessante, um ponto muito interessante, presta atenção nisso aqui, ó. Nunca esqueça disso. Pastor, como é que eu vou saber que fui rejeitado por Deus? Você vai saber, esse é um outro estudo, tá? Vou deixar um pouquinho essa situação para não... A gente precisa se aprofundar nesse estudo agora, o estudo é outro. Mas uma coisa é fato, o rejeitado por Deus, ele ainda adora. Olha o que Saul falou, vamos adorar. Você entendeu, irmãos? A Bíblia diz que Saul, depois de rejeitado por Deus, ele estava possuído por demônio. Mas ele ficou profetizando até sem parar, sem querer. Ele ficou até nu e profetizando no meio dos profetas. E Saul já tinha sido usado em profecia antes. Então isso é algo muito interessante que acontece aqui. Porque, observe, que Deus deu uma ordem, aqui é diferente, você percebeu que agora é o inverso? Deus deu uma ordem a Saul, só que Saul não cumpriu. Ainda mentiu. Dizendo que fez o que Deus mandou, só que Deus não mandou ele fazer aquilo. Louvado seja Deus. Deus não mandou Saul fazer aquilo. Mas Saul fez o quê? E outra coisa muito importante, Saul veio com a desculpa de que estava fazendo para Deus. Não, eu só peguei aqui os holocaustos porque eu estava fazendo para Deus. Saul trouxe uma heresia sem tamanho. Amém? E vamos para o último texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Apocalipse 2, 19. Irmãos, sobre essa questão de Saul, é muito importante sempre nós crentes, né, observarmos. E aqui o Samuel vai dizer, tem tanto o Senhor prazer em holocausto, o Senhor tem prazer que obedeça a sua palavra. Entende? Deus tem prazer em que o Senhor obedeça a sua palavra. E obstinado, por que Saul foi obstinado? O que é uma pessoa obstinada? A pessoa que Deus está exortando, não volta no mau caminho. Aí a Bíblia diz assim, evita o homem faccioso, porque ele demonstraste a primeira e a segunda vez, e por si só está condenado, porque vive pecando. Porque o homem faccioso, ele perdeu a humildade, perdeu o temor de Deus. Então quando o homem é faccioso, já era, irmão. Só a misericórdia de Deus, que a Bíblia diz que é impossível. Claro que sabemos que os impossíveis para o homem é possível para Deus. Mas só Deus mesmo, claro, o querer da pessoa, um querer absurdo para sair de uma situação como essa. E Saul, irmãos, ele estava mais preocupado em aparentar para o povo algo.
Observe que Saul ele fala assim, ó, profeta Samuel, vamos comigo, para que me honre diante do povo. Ou seja, Saul estava preocupado com o que o povo ia pensar, não estava nem preocupado se Deus tinha rejeitado ele. Ele não estava nem aí. A maior preocupação dele é que o povo ia pensar. Saul estava preocupado com sua vaidade, com seu ego. E é aí que está, quando nós confessamos o nosso pecado, se Saul tivesse confessado o pecado, se humilhar diante de Deus como foi Davi, talvez ele não fosse rejeitado. Mas porque ele tentou mostrar uma aparência de justiça, negando a eficácia diante dos homens. Mas Deus conhece o coração. Deus sabe que Saul estava com malícia. Deus sabe que Saul estava com rebeldia. Deus sabe que Saul estava com pecado no coração. E não atentou à vontade de Deus. Atentou sua própria vontade. A Bíblia também sabe. Deus também sabe e expôs que Saul, irmãos, Saul não tinha um arrependimento genuíno. Ele disse, estou arrependido, mas não tinha arrependimento nenhum, porque Saul, depois desse pecado, tornou a fazer outros pecados. Saul tornou-se a correr obstinado, auto-arrependido. Mas não se arrependeu, arrependimento é deixar aquela prática. Saul não conseguiu compreender isso, sabe o que aconteceu? Foi rejeitado. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é profundo. Muitas vezes o Saul rejeitado, ele não perde o trono dele logo. Ele permanece ali, mas está rejeitado. Oh, glória. A rejeição muitas vezes é isso. Só que já não tem mais o Senhor. Já não tem mais o Senhor. E nós sabemos que ter o Senhor é ter os frutos do Espírito, é ter a presença gloriosa do Senhor. E aí, irmãos, até quando Saul vai sustentar essa máscara? Até quando Saul iria sustentar essa máscara? Sabe até quando? Até quando ele morreu. E Saul sabia que Deus o havia rejeitado. Porque toda vez que Saul tentava matar a Davi, toda vez que Saul intentava contra a vida de Davi, Davi mostrava que não era como Saul. E falava, e sempre vinha trazendo a palavra para Saul se arrepender. Sempre trazendo a palavra para Saul deixar o mau caminho. E Saul por um instante se arrependia, mas Saul era obstinado. E Davi falava, meu Senhor, viste que o Senhor te entregou em minhas mãos? Mas quem é o teu servo para que me persiga como o teu servo é um cão morto? Quem sou eu para me perseguires? E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Saul falava, agora entendi, Davi, porque você será rei sobre Israel. Agora entendi porque você será rei sobre Israel, Davi. Porque enquanto eu procuro te perseguir, tirar a tua vida, lhe matar, você, Davi, não age da mesma forma. Enquanto eu te odeio, Davi, você me ama. Enquanto eu lhe ataco, Davi, pego a lança, tento cravar você na parede, você roga por mim. Davi, você é diferente, você vai ser rei sobre Israel. E Saul tinha aquele arrependimento momentâneo, mas logo depois Saul voltava a perseguir Davi e tentar matá-lo, porque Saul havia sido rejeitado. Apocalipse 2:19. Para finalizarmos, quase 2 horas de live, hein? Para finalizarmos, Apocalipse 2:19. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Diz assim, ó: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar as prostituições e a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmão, nós sabemos que nós estamos até na luta, né? Travada contra esse espírito da Jezabel terrível. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha como o Senhor exorta o anjo da igreja, dizendo que a mulher que está ensinando se declara profetiza e leva o povo, os servos, para a prostituição. E hoje em dia, o que é que nós mais vemos? O que é que nós mais vemos hoje?
pastorado feminino. Eu vou pregar, irmãos. Eu vou pregar, irmãos. O que nós mais vemos hoje é pastorado feminino. Isso é antibíblico. Ah, pastor, mas tem uma mulher de Deus aí que Deus levantou, colocou na frente da obra. Isso aí não é comigo, é com a pessoa de Deus. Eu não sou Deus, eu sou servo de Deus. E eu vou pregar o que está na Bíblia. Na Bíblia não tem, eu não vou aumentar nem diminuir. Eu não duvido, irmão, não vou duvidar que a pessoa é mulher de Deus, que tem um chamado, que o Senhor possa ter otorgado algum ministério, alguma coisa. Não duvido isso não. Mas, biblicamente, eu não tenho embasamento para afirmar tal coisa, irmão. Eu não posso afirmar tal coisa. A Bíblia é clara no livro de Timóteo. Eu não permito que a mulher ensine e exerça autoridade de homem. Aí vão vir com aquelas conversas, né? Não, porque naquela época, não sei lá o que. É igual a história da prostituta careca, né? Do véu. É semelhante. Não existe. Não existe biblicamente falando. Quem quiser fazer, faz por conta própria. Os pastores que quiser fazer, faz por conta própria. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho essa coragem. Então, esse anjo da igreja aqui, ele estava permitindo isso. E o Senhor se irou. Porque ele chamou de Jezabel. Será que era Jezabel mesmo ou era o espírito de Jezabel que estava naquela mulher? Tipo o espírito, não estou falando de reencarnação, estou falando de um demônio que atuava na vida de Jezabel, atuava na vida dessa mulher também. Porque nós falamos ontem sobre o espírito de Jezabel. Qual é que o espírito de Jezabel traz? Todo mundo vai, muitas pessoas, principalmente quem doutrina, vai pensar que o espírito de Jezabel é batom, maquiagem, prostituição, não sei o que, salto alto, pata do diabo, não é o salto alto. A irmã Regina falou na igreja outro dia. Pata do diabo, não sei o que. Não é só isso não, irmão. É isso também. Mas não é só isso não. Sabe o que é o espírito de Jezabel? Mulher querer mandar autoritarismo. Ah, pastor, mas também tem homem que é autoritário. Tá com o espírito de Jezabel também. Pega nos dois esse demônio. É só não vigiar. Outra coisa, o espírito de Jezabel também atua, sabe o que? Traz tristeza, depressão. O que foi mais que a gente falou ontem? Se as irmãs lembravam, coloca aí. Tristeza, depressão. É, irmãos, o espírito de Jezabel. Pastor, me prove na Bíblia que o espírito de Jezabel provoca isso. Vamos provar. Elias ficou como? Triste. Elias enfrentou os profetas de Baal. Elias enfrentou os soldados de Acabe. Elias enfrentou Acabe. Mas Elias não teve coragem de enfrentar Jezabel. Será que essa mulher não estava movida por uma legião de demônio? Por um principado terrível do inferno? E o que o espírito de Jezabel fez e aconteceu a Elias? Elias ficou triste. Mas tão triste que falou, ele pediu a morte ao Senhor. E outra coisa, assim, nós falamos ontem também sobre o espírito de Jezabel, que traz ali, não só o sono, né? Físico, mas também um sono espiritual. Elias ficava dormindo e o anjo despertando. Elias dormindo e o anjo despertando. Acorda, Elias. Acorda. Tem alimento do céu para você. Elias recebeu alimento, daqui a pouco ia dormir de novo. E Elias ia ficando tipo Pedro e os discípulos dormindo. E o Senhor falando, vigia e ora, senão você vai entrar em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E sabe para que a carne é fraca? É fraca para orar. Porque para o pecado a carne tem uma força avassaladora. Você quer ver? Tenta orar, tenta buscar a Deus para você ver. Tem dia que você vai buscar num poder, numa unção, irmão. Você fala assim, misericórdia, se passar alguém endemoniado aqui, vai cair endemoniado. Mas tem dia que você está de um jeito que fala assim, misericórdia, eu sou crente mesmo. Você querer orar de um dia que você fala, meu Deus, eu sou crente. Eu estou falando aqui, irmão, a experiência própria, tá? Tem dia que você fala assim, meu Deus, será que eu sou crente? Ó? Eu estou à luta para poder orar. Eu estou à luta para poder orar. Aí você fica naquela batalha terrível para poder orar. Isso acontece com todos os crentes, irmão. E quem está na matéria da carne, não quem está na carne. Quem está na matéria vai passar por essa luta. É natural. É natural passar por essa luta. Agora, temos que lutar, temos que pelejar. Porque, irmão, se a gente vai receber uma coroa, vamos ter uma vitória no céu. Então tem que ter uma luta. Tem que ter uma peleja. Os atletas se dominam para ganhar uma coroa de incorruptível. Nós se dominamos para ganhar uma coroa incorruptível. Então, o que é que tem mais desses filhos de Jezabel? Ensina. Um sono. Se prostituir. Um sono espiritual também. Um sono espiritual. A irmã Valéria falou aqui, o que é que tem mais aqui? O espírito de Jezabel ensina a prostituir. E essa prostituição ela é bilateral. O espírito de Jezabel ensina a tirar ali a doutrina, né? Os cabelos, né? Ir para o mundanismo, as vestes mundanas, a fala mundana. Ensina também a se vestir de forma mundana. Ensina também a fazer o quê? Vai também contra a doutrina
do casamento, vai ensinar a doutrina de casamento mundana. Tudo que é de Deus e se chama Deus vai se levantar. Vai se levantar também contra a doutrina interna, a doutrina da alma e do espírito também. A doutrina da santidade, a doutrina da obediência, a doutrina da reverência, a doutrina da pureza, a doutrina do amor, da fé, da esperança, as doutrinas espirituais, a doutrina do espírito e da alma, a doutrina dos frutos do espírito também, né? Fé, amor, longanimidade, bondade, enfim. Esse espírito vai se levantar contra toda a doutrina. E pasme, não se engane, vai se levantar contra toda a doutrina. Não. O diabo, irmão, ele é inteligente. Você acha que o diabo vai chegar assim, largue todas as doutrinas? Ele vai querer que você faça isso, mas quando você estiver fundado, ele primeiro vem contra você só com a doutrina. Só contra uma doutrina. E é aquela justamente que você não dá muita importância, mas que é suficiente para abrir uma brecha para você para ele entrar na sua vida. Então o diabo, ele é muito astuto. Muito astuto. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje, né? E muitas pessoas hoje acham que não, Deus mandou, vamos fazer. Deus mandou, vamos fazer, sendo que Deus nem mandou fazer nada. Não, o que eu quero fazer eu faço, é assim mesmo. Não é assim. Como eu falei, trouxe o testemunho ontem de uma certa igreja, e eu passei, vai lá, fulano batiza, todo mundo da Santa Ceia. Não é assim, irmão. Biblicamente, isso é heresia. Deus chamou cada um, irmãos, para uma obra diferente. Porque se fosse assim, irmão, todo o corpo seria a mão. Todo o corpo seria a mão. Imagina, irmão, um corpo todo só de dedo polegar, você com cara de polegar. Já pensou? Você não tivesse nem olho, nem nariz, nem boca, você só fosse uma mão. Horrível. Mas Deus é perfeito, Ele fez o quê? E cada órgão tem a sua função. Cada órgão tem a sua função. Os olhos para ver, a boca para falar. Você pode perguntar assim, qual é o mais importante de todos os órgãos, hein? Todos são importantes. Todos são importantes. Aí que tá. Todos são importantes. Às vezes você pode se sentir, sabe? Você quer ser o super órgão, né? E o super órgão a gente sabe que é a pele. Aleluia. Que é o maior órgão do corpo humano, não é verdade? Aí você muitas vezes quer ser a pele, mas na verdade você é o dedo midinho. Aí você fica assim, nossa, eu não quero ser o dedo midinho, não. O dedo midinho é sem graça. Mas o dedo midinho tem a sua importância. Não queira aí ser você... maior, queira ser o que funciona com perfeição. Glória a Deus. Aí você muitas vezes tá ali falando assim, eu não quero ser ouvido não, que o ouvido dá cera. Eu quero ser os olhos. Eu quero ser tantos olhos para que todo o corpo veja através de mim. Sabe, irmão? E aí fica aquela coisa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Mas na verdade, quando você é ouvido e você tem importância de ser aquele que traz, né, o alimento para todo o corpo, o alimento espiritual. Entende? E assim se for a boca, e assim se for o pé. Às vezes o pessoal fala assim, o pé eu não quero ser não, o pé vai sujar, é aquela coisa, o pé vai em contato com a terra, aqui não, o pé não. O pé vai em contato com poeira, com lama, essa que pé. Mas eu vou dizer a vocês, o pé é muito importante. Porque o livro de Isaías, né, se eu não me engano, está no capítulo 53, verso 7, vai dizer como são belos os pés do mensageiro daquele que anunciou o evangelho. Ou seja, a palavra evangelho no grego quer dizer boas novas. E os pés são aqueles que guiam, não só para levar as boas novas, mas como guia também para os céus. Então olha a importância dos pés, né? E não adianta se seus pés te levar a um lugar que o corpo não tem a mão para que você possa pegar a coroa. Então é necessário que todo o corpo esteja em uníssono, né? Em união, unidos, para que possa alcançar a coroa incorruptível. Amém? Vamos orar? Oremos para a glória do Senhor, né? Eu agradeço a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu achei a live muito tremenda, abençoada. Eu agradeço ao Senhor por esta live. Amém? Oremos. Senhor Jesus amado, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra, meu Pai. Bem sei, Senhor, que tudo pode, dentro dos teus propósitos, pode ser frustrado. Meu Deus, só o Senhor, meu Pai, pode trazer, meu Pai, o refrigério através da tua palavra. Só o Senhor pode cravar as tuas santas palavras. Só o Senhor pode operar através da sua palavra, meu Pai. Senhor, toca nos nossos corações, Pai, para que cada dia mais
Não venhamos atentar para aquele portador da voz, mas sim para a palavra que é dita. Ó Pai querido, para que nós possamos, Senhor, fitar os olhos em Ti, Senhor, e não como Pedro olhar para o bramido dos mares, Senhor, e assim vier a submergir. Mas que nós estejamos atentos àquele, Senhor, que caminha sobre as águas, e aquele que é fiel para estender a mão, para nos tirar quando estamos submergindo, Senhor, para nos tirar, Senhor, do fundo do mar, aquele que nós falamos, salva-nos, Senhor, pois estamos perecendo, e aquele que estende a mão para salvar, porque o Senhor é nosso Deus, meu Pai, o Senhor, nosso amado Senhor e Pai, a Tua palavra diz que a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Divino Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Quem não assistiu o estudo todo, volta aí, que o estudo de extrema importância, tá? Volta aí no estudo, vou deixar aqui salvo aqui. Acompanha todo para a glória de Deus, amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. No meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças por entre o seu cantar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar.